Fala galera, beleza pura? Olha só, hoje eu tô com um mega convidado, cara estouradaço aí, amigo pessoal, professor, consultor, que mais? Empresário, palestrante, o cara tá num hype gigantesco aí. É um amigo que eu tenho, Michael Santana. Meu irmão, obrigado primeiramente por você ter vindo aqui, disponibilizado seu tempo. Eu sei que é difícil essa agenda sua apertada, ainda mais agora que tem o Luca na história, que toma muito Agora tempo. apertou. Ah, imagino. E então, muito obrigado mesmo, cara. É uma honra ter você aqui comigo e vamos bater um papo hoje massa aí sobre empreendedorismo. Bora. Satisfação. Obrigado pelo convite, viu? Fico lisonjeado, muito feliz por essa oportunidade de estar aqui trocando ideia, batendo papo sobre esse tema, né, tão bacana que eu gosto, que eu vivo, né, e que eu A respiro todos realidade os dias, é diária, a né? realidade diária. E é uma satisfação participar e vamos esperar contribuir um pouquinho aí com esse projeto que eu tenho certeza que já é de muito sucesso. Ah, cara, coisa boa, obrigado. Marco, para a gente iniciar tudo, eu queria pedir para você falar um pouco de você, cara. Como que você começou, por que você escolheu a contabilidade, como é que você tocou aí para essa parte das consultorias, agora o youtuber, que é Ainda não. difícil, né, cara? Tô brincando, brincadeira. Mas assim, como que foi todo esse processo, esse trajeto seu para chegar onde que está hoje sua empresa, é uma empresa respeitada aqui, né, cara, sobre contabilidade. Então, como é que foi esse trajeto seu? Eu costumo falar que a contabilidade, o empreendedorismo, na verdade, não foi nem eu que escolhi, me escolheram, né? Lá atrás, enquanto adolescente ali, quando eu formei, né, terminei ali o ensino médio, a minha cabeça era fazer algo relacionado à publicidade, propaganda. Eu até comecei, fiz 3 períodos de publicidade e propaganda, só que, na verdade, na época eu não curti muito. Na verdade, era a cabeça, né, muito novo. Eu formei, terminei o terceiro ano com 16 anos e Cara novo, no, acho que eu terminei com 18. eu terminei novo, com 16 eu comecei, assim, lá no começo conseguiram passar um pouco de fase, eu fiz umas provas lá e fui evoluindo, 16 anos eu terminei ensino médio, aí eu comecei publicidade, não gostei, e meu pai é contador, né? Eu, entre aspas, Uhum. herdei aí a profissão e surgiu uma oportunidade à época de eu trabalhar lá no escritório. E eu fui não porque eu gostava, não porque eu queria, mas porque, tipo assim, na época não estava tendo muita oportunidade de trabalho em si, eu já estava estudando e queria trabalhar. Peguei e fui, mas sem perspectiva, sem motivação nenhuma. Fui porque era o que na época surgiu, né? Era novo, estava ali com 16, 17 anos. E quando eu entrei lá dentro, eu ainda passei 2 anos, né? Isso foi lá em 2007, 2 anos ali, assim, bem aleatório, bem por fora, sem muita perspectiva, né? Só observando e estudando ali o ambiente, mas nada que me trouxesse e trouxesse para a empresa também muita evolução. E com o nascimento da minha primeira filha, teve que vir uma virada de chave, né? Eu falei, pô, agora as coisas apertaram. Mas já muito depois, né? Não, um ano depois, Ah, em 2008 nasceu minha primeira filha. Eu fui pai com 19 anos. uh, Eu entrei no escritório com 17, 18 e um ano e meio, entre 1 e 2 anos depois, primeira filha já ia nascer. Aí dá aquele choque de realidade. Falei, pô, agora tem que. agora a coisa fica Agora séria, a né? coisa apertou. Aí virou uma chave na minha cabeça, foi meio que automático. Falei, pô, agora as coisas têm que ser diferentes. Aí eu comecei a olhar a contabilidade por um outro olho, porque outros olhos. Eu achava a contabilidade chato. Na verdade, a contabilidade em si ela é chata mesmo, né? O que a gente busca aproveitar e passar essa visão para o empresário é os resultados que a contabilidade pode trazer, né, na gestão da empresa, do negócio. E eu comecei a olhar para o outro lado e entender aquilo que eu poderia contribuir para o dia a dia dos empresários. Então eu já estava dentro, eu já entendia, né, eu estava ali já há quase 2 anos, já entendia como é que funcionava todo o aspecto interno gerencial de uma empresa de contabilidade e comecei a entender as dores das empresas, as dores dos empresários. E sempre o empresário ligando, um reclamava de pessoas, um Uhum. reclamava do financeiro, um reclamava de processo, um reclamava da operação. E eu comecei a ouvir aquelas dores e comecei a estudar, e comecei a ir atrás onde que a contabilidade poderia ajudar e poderia trazer essas soluções. Porque, principalmente para as pequenas empresas, o contador ele é o principal ponto de apoio. O cara, às vezes, no começo, ele não tem condição de contratar uma consultoria, ele não tem É condição de difícil, cara. contratar um advogado, ele não tem condição de contratar muitas pessoas. Então, às vezes, ele tem o contador como. Às vezes a gente faz papel de psicólogo, de médico, às vezes eu sento na sala de reunião, às vezes tem cliente que começa a chorar, começa a abrir problema pessoal. Eu costumo falar que tem coisas que o contador sabe que às vezes a esposa ou o esposo da pessoa não Imagina, sabe. imagina. Sim, relacionado a vários aspectos, assim, coisas que às vezes assim ninguém imagina. Então, assim, a gente colhe muitas informações.
E eu comecei a pensar, pô, eu preciso de algum modo ajudar essas pessoas, né? Até do ponto de vista humano mesmo em si, que eu sempre gostei de ajudar pessoas. E eu comecei a buscar conhecimento já direcionado, porque uma coisa é quando você estuda algo e você não sabe o que você vai fazer com aquela matéria-prima que você está aprendendo. Então, tipo assim, eu estou estudando, beleza, eu vou estudar, sei lá, engenharia. Cara, mas você vai estudar engenharia porque você quer usar aquela matéria, aquele tema para algo específico que você está estudando por estudar. Então eu comecei a estudar contabilidade, gestão empresarial, coisas relacionadas à empresa para poder ajudar os empresários em vários aspectos. Porque a maioria das pessoas pensam que o contador ele serve só para mandar a guia do imposto. E é assim que a contabilidade, infelizmente, ela é vista pela maioria das pessoas. Mas, Marco, até abrindo um parênteses nisso, muitas das vezes as contabilidades é isso que eles fazem. Não, por exemplo, essa realidade sua de olhar o empresário para uma outra ótica, isso é muito interessante, mas muitas das vezes, às vezes por conta do, sei lá, às vezes é uma empresa de contabilidade pequena, que ou seja, eu vou manter desse jeitinho aqui, tá tudo certo. E quem não conhece uma empresa, por exemplo, que experiencia uma empresa igual a sua, cara, jamais imagina que tem todos esses recursos. Exatamente. Eu costumo falar que é uma falha um pouco de formação. Assim como o brasileiro em si, eu falo muito sobre gestão financeira, não só para empresas, como também para pessoas físicas. As pessoas não são ensinadas a lidar com o dinheiro, né? Os contadores, eles não são ensinados a lidar com coisas além da contabilidade. Eles aprendem a contabilidade como um fim, mas não como um meio para poder mudar as pessoas e as empresas. Então, infelizmente, hoje a maioria dos contadores são assim, eles vivem meio que dentro de uma caixa, né? Eles se restringiram, se limitaram ali um raio de atuação que para os empresários não faz muito sentido, porque é meio que visto como uma burocracia. Mas quando o contador, né, quando a empresa de contabilidade se vê como uma parceira para poder ajudar a empresa na gestão dos seus negócios, ajudar aquela empresa de fato a crescer, a ter resultados, a evitar problemas, que na verdade a contabilidade ela ajuda o empresário a evitar problemas que ele nem sabe que ele tem. Uhum. Então, às vezes a gente direciona para você fugir de um problema, né, ou para resolver um problema que às vezes você nem sabe que você tinha. Então, quando o contador ele parte para esse outro lado, olhar a contabilidade, além da contabilidade, eu costumo chamar de contabilidade consultiva, é quando a gente ajuda de fato o cliente, né, com um suporte consultivo para que ele possa ter melhores resultados. Aí o contador de fato vira esse parceiro. E hoje, infelizmente, tem mudado muito, mas 50-50, vamos considerar que seja 50-50, os contadores eles ainda estão dentro dessa caixa. Eu sempre quis usar a contabilidade fora disso, então eu estudo muito sobre gestão, sobre marketing, sobre vendas, sobre pessoas, sobre processo, porque quando o empresário chega para pedir alguma ajuda e eu vejo algum problema dentro da empresa dele que está fora da contabilidade, mas que eu posso dar ali um suporte, a maioria das vezes não é sobre contabilidade em si, sobre coisas distintas, diversas, né, que eu sei que eu posso ajudar, mas se eu ficar restrito ali só à contabilidade, eu não vou conseguir ajudar ele. Mas hoje a sua consultoria, então, ela não restringe em contabilidade. O objetivo dela, ela atua dentro da contabilidade, mas se eu ficar restrito só à contabilidade, eu não consigo fazer um trabalho por trás. Porque a contabilidade está relacionada indiretamente com tudo. Por exemplo, quando eu entro numa parte tributária de economia de imposto, eu estou lidando diretamente com o seu financeiro. Quando eu estou te orientando e te direcionando, por exemplo, um departamento pessoal, uma parte trabalhista, indiretamente eu estou lidando com a sua gestão de pessoas. Quando eu estou fazendo um planejamento societário de organização de empresas, eu estou mexendo no seu ponto de vista econômico, de crescimento, que indiretamente vai estar correlacionado com o seu marketing, com o seu comercial. Então, assim, a contabilidade em si, ela pega vários aspectos. Então, se eu me restringir a falar só de contabilidade, eu vou acabar nesse contador a moda antiga, que ele não consegue dar resultado. Então, quando eu vou fazer uma consultoria, por exemplo, contábil, empresarial, o meu objetivo é falar da parte contábil, da parte tributária, dessa parte burocrática, mas acaba que eu tenho que abranger tudo. E como eu tenho um conhecimento estudando e lidando e observando as empresas de um ponto de vista 360, eu consigo ajudar os empresários em outras coisas fora da contabilidade. Mas, por exemplo, hoje se eu fosse, eu conseguiria te contratar, por exemplo, para me dar uma consultoria de processo? Hoje ainda sem entrar, não, né? Não, sem entrar hoje na contabilidade, não. Não, mas assim, opcionalmente, porque eu ainda não me dispus a fazer esse trabalho. Entendi. Porque eu, por exemplo, eu poderia fazer, eu teria condições. Mas eu costumo falar que quando eu abro muito leque, quem é bom em tudo não é bom em nada. Concordo. Eu costumo pensar um pouco por esse sentido. Então, assim, para mim ficar muito bom no que eu faço hoje, né, que é consultoria contábil, tributária, empresarial, voltada e focada para contabilidade, eu tive que meio que abrir mão de algumas coisas. Inclusive, eu abro mão até em alguns tipos de segmentos de cliente. Porque na própria contabilidade em si, a gente pode especializar em alguns segmentos.
Porque às vezes o contador fala assim, você atua especificamente? Não, eu atendo tudo. Cara, eu costumo falar assim, você atende tudo, você não é bom em nada. Por exemplo, vamos pegar uma correlação de um médico. Você precisar operar seu coração. Você vai no clínico geral? Não vai. Por exemplo, se você Entendi. precisar operar seu joelho, fazer um ligamento, você vai num dermato? Não, você vai no que é especializado naquilo. Então, dentro de toda a área, a gente pode ter especialização. Por exemplo, hoje vocês trabalham com automação. Mas, por exemplo, dentro de uma indústria hoje, uma indústria grande, vocês conseguiriam hoje, com o conhecimento que vocês têm, fazer? Não, É muito segmentado. a gente é especialista em domótica, que é automação residencial. Olha aí. Então, É assim, isso. dentro da contabilidade é mais ou menos isso. Então, a área que eu resolvi atuar, que é a parte de contabilidade, com alguns nichos específicos, alguns ramos específicos, e dentro dos tipos de consultoria que eu faço, eu decidi abrir mão. Por exemplo, consultoria de pessoas, consultoria de processos, consultoria de comercial, que eu poderia atuar nos nichos específicos. Por exemplo, um nicho forte que a gente atua hoje, que é a área da saúde, da estética, clínicas, eu sento para conversar com um médico, eu pouco falo com ele sobre contabilidade. Falo muito sobre comercial, sobre processos, sobre o posicionamento dele, sobre o posicionamento das redes sociais dele, sobre a autoridade dele, sobre diferenciação, sobre agregar valor. Então eu falo muito fora contabilidade, mas vinculado diretamente, indiretamente eu estou falando de contabilidade, porque envolve vários fatores, entendeu? Engraçado, né, Marco, que a gente tem, eu acredito que em um ano a gente colocou aqui dentro o departamento de planejamento estratégico, que eu hoje dirijo. Eu saí assim da direção comercial um pouco para focar nisso. Igual você falou, eu tive que abrir mão de algumas coisas para dar conta de pensar de uma forma um pouco mais maximizada. E obviamente você vai colocando pessoas da confiança da gente para poder organizar. Hoje eu montei, eu chamo de tríade aqui do comercial. O que é a tríade do comercial? É marketing, vendas e customer success, que aí é o relacionamento com os clientes. Então esses três departamentos, eles são do comercial. Certo? Só que em contrapartida, vamos imaginar assim, uma tríade 3D. Então eu tenho sempre três pontas. E a ponta que fica em cima de uma pirâmide, por exemplo, podia dizer assim, é o planejamento estratégico. E hoje, quando eu sento para planejar alguma coisa, vamos abrir uma nova unidade. Claro que a gente pensa de muita coisa para poder tomar uma decisão dessa. Macro, né? De uma forma muito macro. Só que quando a gente começa a colocar no papel todos os detalhes que precisa, poxa, eu tenho que aumentar meu faturamento, eu tenho que pensar num percentual de vendas, num desconto que eu posso dar, enfim, você começa a abrir as coisas, abrir. Cara, tudo em volta ali que a gente precisa, ele fica no entorno, perdão, tudo que a gente organiza, vamos dizer assim, para poder desenvolver e melhorar qualquer processo, cara, cai na mão de um comercial. Então, eu estou te falando isso porque você disse que muitas das vezes nas clínicas pouco se conversa sobre os detalhes assim da medicina que for. Porque e eu vejo que essa conversa de comercial ela é muito importante para o início do empreendedorismo. Tem que ter um no grupo, ou o próprio sócio, né? Às vezes é um sócio só, um proprietário só. Esse cara, ele precisa ter uma mente aberta para o comercial, porque senão a roda não vai girar. Se é muito técnico, ele vai travar, que ele não vai conseguir vender. Se só vende também, pelo menos você ganha recurso para colocar um por Cara, o outro eu lado que costumo dá falar conta. que vendas cura tudo. Tem um cara que ele fala sobre vendas, chama Ricardo Jordão. Segue ele lá no Instagram e inclusive um evento presencial que ele faz, chama Ricardo Jordão? Ricardo Jordão. Ele fala só sobre vendas, ele é um cara muito bom, tem muitos seguidores, tem um evento presencial que ele faz em São Paulo todo ano. E ele fala, um dos slogans deles é isso, vendas cura tudo. Cara, com vendas você vai ter faturamento. Faturamento você resolve todos os problemas. Você contrata pessoas, você melhora a sua operação, você contrata consultoria, você muda os seus processos. E um dos grandes problemas das empresas hoje é esse, vendas, comercial. Porque eles pensam em tudo. Eles pensam, cara, eu vou abrir uma sede num lugar top, eu tenho um produto top, eu vou contratar uma equipe top, mas e as vendas? E o comercial? E muitas sociedades elas não dão certo por causa disso. Por exemplo, você tem um perfil comercial, mas, por exemplo, vocês se conheceram aonde, vocês três? Na faculdade. Na faculdade de? Engenharia. Então a lógica era os três terem cabeça de? Engenheiro, cabeça técnica. Se os três tivessem cabeça técnica, não tivesse alguém que tivesse um perfil comercial igual você tem, vocês não estariam onde vocês estavam hoje.
Então, eu costumo falar que um dos grandes segredos de uma sociedade dar certo é ter perfis complementares. Quando dois sócios são iguais, a tendência da sociedade dar errado é grande. Cara, se um cara é muito técnico, ele é bom na operação, bom para entregar, tem que ter um bom para vender. E se não tiver, tem que contratar. Marco, e eu vou te falar uma coisa. Um outro ponto que eu acho assim, ó, extremamente importante numa sociedade é o respeito. Olha só que engraçado. Eu sempre gostei do comercial, gosto de vender, eu sempre fui apaixonado pelas vendas. Mas fiz engenharia mecatrônica. Gosto demais, gosto das questões das tecnologias e tudo. Quando eu já entrei na faculdade, eu já era mais velho. Então eu sabia que eu queria mecatrônica. Aí, cara, aí a gente conversa com o Matheus é um nerd, né? O Matheus, ele é um nerd, ele gosta daquilo ali, tudo tal. E o Glauber, a gente brinca que ele é o peão, que ele ama a obra, ele gosta dessa questão, tanto que ele toca o departamento de engenharia. E aí já desculpa te cortar, mas você acabou de falar 3 perfis totalmente diferentes. Não, totalmente. Que se complementam entre 100%, si. 100%. E um detalhe que é muito interessante é o seguinte, a gente se respeita, desde o primeiro dia de empresa, a gente falou assim um com o outro, a gente não tinha nada. A gente não tinha uma sala, a gente não tinha uma cadeira, a gente não tinha nada, literalmente nada. A gente reunia na biblioteca da faculdade. A gente falava assim, olha, quem de nós três que mais entende de tecnologia, de mexer, futricar, pesquisar, fazer coisa? Cara, o Matheus. Cara, então o Matheus, se eu for falar para ele, eu vou perguntar se eu posso vender o que ele vai me falar. Não adianta eu chegar e falar assim, Matheus, nós vamos vender isso aqui, que tal? Cara, mas não presta o produto, então nós não vamos. Eu tenho que escutar ele. Assim como, por exemplo, até hoje, obviamente, Glauber, quero fazer isso, tal, vou abrir um mercado, tal. Não, a gente não tem como, porque não vai ter jeito de eu mandar a mão de obra para fazer a instalação lá, então segura um pouco. Entrega, né? Cara, e o seguinte, é assim, a gente tem uma reunião uma vez por semana, nós três, só para direcionamento da empresa. E essas conversas, elas são assim, ó, extremamente interessantes, porque é o seguinte, vamos fazer? Vamos. O outro não quer? Não, então você explica tudo, você tem total chance de convencer a gente e tal, e assim vai. Então a gente respeita literalmente, assim como, por exemplo, eles não fazem uma venda sem falar comigo. Ah, não, vou dar um desconto tal. Não, eles conversam comigo. Porque o respeito do departamento, pra gente, assim, é muito grande. E muitas das vezes eu vi muitas empresas, obviamente, começarem, terminarem e tal, e a briga e o choque de sociedade é grande demais. Eu falo, cara, engraçado, eu não sei o que é isso. Eu não sei o que é isso. É fácil? Não, meus sócios são fáceis de lidar? Não, ninguém é. A gente tem esposa que tem dificuldade no relacionamento em algum momento, e a sociedade é exatamente igual, não é fácil. Um é cabeça dura, o outro não é, enfim, mas isso é o ser humano. Isso é o ser humano. Agora, se eu sei que eles entendem muito mais do que eu disso, cara, se precisar de mim para ir numa obra, eu sei, mas eu não tenho o olhar que o Glauber tem. Eu não tenho o olhar que os meninos do nosso time técnico aqui têm. Então não adianta. Assim como quando senta para fazer uma negociação, eles vêm e falam, Ciro, quero tirar uma opinião aqui com você, vou comprar um carro, o que você acha, como é que eu negocio e tal, essas coisas, sabe? Então, porque essa parte eu entendo. Essa parte eu sei. E muito disso eu falo que o sucesso que eu tenho, eu ainda brinco muito com eles, que o segredo do sucesso é os dois, né? Porque senão eu ia dar conta. Mas isso vem muito da confiança que a gente tem em cada um e do respeito que tem, ou seja, da jurisdição de cada um. E o que você falou bem, é respeito, e não só respeito enquanto pessoa, que você trata de ser humano, é com um amigo, é com um parente, é com um familiar, respeito profissional entre colegas, mas respeitar a expertise do outro. É claro. A habilidade, a aptidão, respeitar no que o cara é foda mesmo. O cara é bom naquilo, por exemplo, você é bom naquilo, o Matheus é bom naquilo, o Glauber é bom naquilo. Então, essa questão de ter habilidades complementares, mas ter as funções bem definidas e você confiar que aquela pessoa é boa para fazer aquilo, é um dos grandes segredos de sociedade dar certo. Eu passo, porque assim, geralmente quando a gente atende hoje, a gente está com quase 200 clientes na carteira. E quando geralmente clientes de sociedade, eles querem fazer a sociedade, desfazer, a primeira pessoa que liga é para mim. Ah, não sei o quê. E às vezes um liga e o outro liga. Aí eu falo a versão A e o outro faz a versão B. Eu fico ali no meio daquilo ali. E assim, eu sempre sou imparcial e não direciono ninguém a tomar uma decisão. Sempre eu gosto de
levar a pessoa a refletir, às vezes, sobre aquilo que ela não está conseguindo enxergar. Porque quando você está diante de um problema, geralmente, tem aquela... Não sei se você já viu aquela ilustração que tem aqui desenhado aqui, um 6. Aí tem uma pessoa de cá, um de cá. Mas não é 6, para de cá é 9. Para de cá é 6. Tá. Então é o mesmo número, mas a pessoa da direita ela tem uma ótica, que ela está olhando para cá. E a da esquerda ela tem outra ótica. O número é o mesmo. Mas toda a história sempre vai ter duas versões. Então, às vezes, um empresário, um sócio me fala uma versão, o outro fala a versão. E eu sempre, quando um me fala uma versão, a gente já consegue montar uma linha de raciocínio. A gente sabe que, às vezes, as pessoas podem omitir, mas a minha função ali é meio que de direcionar as pessoas para ver pontos de vista que, às vezes, ele não está vendo. E a maioria dos problemas que tem em sociedade é isso. É não definição correta das competências, não definição correta das funções, e aquilo não é feito previamente e eles querem trocar a roda do carro com o carro andando em movimento. Né? E sempre vai dar errado. Então, isso aí, juridicamente, a gente costuma chamar de acordo de sócios, né? Tem que ser um contrato social que você abre a empresa, mas terminou de abrir a empresa, tem que ter um acordo de sócios, que é onde vão ter ali as responsabilidades, né? Os direitos e deveres de cada um. Não, isso aí, importante, eu cara, acho também. A gente costuma falar que um contrato, um acordo de sócios, é um documento que é feito entre amigos para usar quando a amizade acaba. É verdade, é só isso mesmo. Simplesmente é isso, porque às vezes quando começa a dar problema em sociedade, a primeira pergunta que eu faço, eu sempre respondo uma pergunta com uma pergunta. Eu falei, o que fala o contrato? E ele, que contrato? Eu falei, o contrato de vocês, o acordo de sócio? Não tem. Eu falei, então, pois é, então, o primeiro problema tá aí, se ele não foi combinado. Porque, cara, que seja um papel anotado, não sei se tem validade jurídica. Eu e você, sempre, todo mundo aqui, vamos abrir uma empresa de quê? Qualquer coisa que seja. Então, cada um vai colocar tanto, vamos abrir o percentual e vamos colocar. Se a gente pegar um papel, anotar mesmo à mão, escrever data e fizer a assinatura, aquilo ali tem força jurídica, tem valor jurídico para brigar depois, judicialmente. Então, a maioria das sociedades elas dão errado por causa disso. Não se respeita as aptidões do outro, não tem habilidades complementares, então, às vezes, não só sociedade, mas empresa não dá certo, porque, cara, 2 sócios, tipo, pensa 3 Mateus. Vixe. 3 caras que é muito bom em tecnologia, mas quem que ia vender? E se vendesse, quem que ia conseguir entregar? Aí pensa 3 Ciro. Vende, mas vender o quê? E quem vai entregar? Exato. Então a gente costuma falar, tem que ter as habilidades complementares e tem que ter esse respeito mútuo entre os sócios, onde eles entendem as aptidões dos outros, né? E que tudo esteja ali pré-definido o papel. Porque quando a gente costuma falar, combinado não é caro, né? Se combinou, 100%. fica tranquilo depois de cumprir. E um detalhe legal que eu acho também é o seguinte, nem sempre, porque a gente brinca assim, né, cara, 2-1, o que perdeu, né? Já era. Só que nem sempre, às vezes eu chego aqui, cara, com ideia, né? Cara, tô com uma super ideia, chega os dois, Ciro, já era. Dá uma segurada. E assim, muitas das vezes não é bom ouvir, cara, putz, mas eu tô vendo que isso é interessante e tudo, tento convencer, não, mas não é o momento, não existe aquilo, a gente não dá a chance para nenhum dos 3 de emburrar, até porque isso é muito coisa infantil, mas ficar chateado, que não me escuta, muito pelo contrário. Eles escutam, sabe? A gente discute, eles mostram um ponto de... Quantas vezes eu cheguei achando que a ideia era incrível, na hora que eles me botaram a outra ótica que a gente não enxerga normalmente, não vou nem continuar. É levar a não gente vai dar certo, não, isso aqui não vai dar certo, e não. sociedade é isso. Isso é construir uma empresa. Porque geralmente só começa a dar os problemas principais quando um acha que está trabalhando mais que o outro, quando um acha que está ganhando mais que o outro. Basicamente, o problema de toda sociedade é esse. Ó, eu trabalho mais que ele, eu tenho que receber mais. Ele trabalha menos que eu tenho que receber menos. Então, os problemas de sociedade é achar que trabalha mais ou achar que está ganhando menos. Agora eu tô pensando, nós estamos com um problema aqui, que o Matheus já tá vindo com roupa de academia, brother. Como é que faz isso? Você tá vendo, né? Fica tocando aqui, né? Cara, eu acho bom demais esse negócio. Tá mas faz assim, se você continuar fazendo o que você tá fazendo, você pode vir até de sunga, né? Você dando resultado. Ai, cara, meu Deus do céu. Isso é tão sério que quando não tem... Porque, por exemplo, cara, quando os sócios entendem que a habilidade do outro complementa a habilidade dele, que eles só vão chegar onde eles querem chegar se aquela habilidade estiver agindo, aquela habilidade estiver dando resultado, é onde começa a multiplicar. Porque, por exemplo, quando os sócios começam a briga, me reclamam, falam, cara, eu tô trabalhando mais que ele, é porque os dois, na maioria das vezes, eles estão fazendo a mesma coisa. Então ele tem a percepção que, por exemplo, vamos supor que você tivesse outro sócio comercial, vocês começam a medir forças entre si. E um sempre vai achar que está trabalhando mais que o outro, está dando mais resultado que o outro. Fala, pô, mas eu vendo, eu tenho que dividir a comissão com ele. Ou eu faço e eu tenho que ganhar no final do mês e ele está fazendo menos.
Porque não foi definida lá atrás as aptidões de cada uma e as funções de cada uma. E principalmente o sócio ser cobrado por aquilo também, porque o sócio tem que ser cobrado para dar resultado naquilo que ele se propôs a fazer. Pensa, por exemplo, se você ficou responsável pelo comercial, mas você fica 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses e a empresa não vende. Ou, beleza, você vende, aí chega lá, por exemplo, o Glauber não consegue entregar as obras daquela zona e os clientes que compraram, confiaram na empresa, mas eles confiam primeiro na pessoa para depois confiar na empresa, porque quem vende é o vendedor. É isso mesmo. Né? Primeiro ele compra a imagem da pessoa, para depois ele comprar a empresa, o serviço. Outro ponto legal nisso aí, ó, por exemplo, quando há um mês não está indo bem e tudo, nossa, eu fico assim, ó, como é que eu vou explicar para eles? Você acredita? Eu me preocupo pra caramba com isso. Você sente responsabilidade. Eu me preocupo pra caramba, eu tenho que falar alguma coisa para eles. Cara, eu preciso dar uma explicação. Isso que é um dos maiores problemas dentro da sociedade, é que as pessoas elas não têm a quem prestar conta. Eu sou sócio, eu sou dono, não, eu sou responsável por isso aqui e eu não vou fazer. E o sócio tem que prestar conta. Por exemplo, cara, eu tenho cliente lá que são 16 sócios dentro de uma empresa só. Mas 16, trabalhando assim ativamente ou investidores? Não, alguns 3 ou 4 investidores, o restante trabalhando. Nossa, cara. Então, cara, agora pensa pra você mediar. E médico. Pensa pra você mediar, porque tem alguns médicos que têm um ego um pouco mais assim, né? Então, assim, pensa pra você mediar isso tudo. Então, você tem que ter, cara, muito bem descrito, muito bem escrito, as habilidades de cada um, o acordo de sócio. Então, cara, essa questão de sociedade hoje é um dos grandes problemas e eu costumo falar que grandes empresas hoje não estão grandes, pequenas empresas não estão grandes e empresas hoje deixam de existir por causa de problema de sócio. Ego, vaidade, porque o cara acha assim, não, eu dou conta sozinho, não preciso dele, e ele precisa. Ele vai tentar sozinho, ele quebra a cara. Olha só pra você ver que interessante, quantas vezes a gente senta aqui nessa mesa, nas terças-feiras, né, que é o dia da nossa reunião, e a gente senta e vai conversando e batendo papo, tudo que é uma reunião, a gente tem as pautas certinho, que precisa definir, resolver, mas quantas vezes a gente senta para conversar, para lembrar como é que era? Sabe? Isso é bom demais. Cara, você lembra, cara, quando a gente não tinha nada, eu vendia um sistema de automação caríssimo, que o povo nunca viu, eu não tinha showroom para mostrar, rapaz, você tira leite de pedra, né, e a gente vai lembrando, e hoje tem um time desse tamanho, várias unidades aí em outros estados, a gente fica olhando e fala, cara, nem de longe a gente imaginou ter isso, porque a gente sempre teve o pé tão no chão, teve assim, sempre tudo tão organizadinho para fazer dar certo. Mas é fruto do modo de fazer. Por exemplo, tanto de coisa que você citou aí, cara, tem hoje empresas grandes que você nem imagina aqui em Goiânia que não tem essa organização. Cara, reunião semanal de sócios, tarefas bem definidas, aptidões de cada sócio, votação, mesmo que do modo de vocês, votação se um projeto vai ser feito ou não. Por exemplo, muitas sociedades não querem, cara, eu quero fazer isso, não quero fazer isso, é só 2. Não. Bate a mão na mesa, quem fala mais alto não vai fazer. Aí o outro, entre aspas, meio que põe um rabinho entre as pernas. Aí quem que vai ser o primeiro sabotador daquele projeto? O outro sócio. Cara, o que tem de sócio que sabota a própria empresa, porque as questões não foram bem alinhadas, bem definidas. Então o que vocês vivem hoje, o que vocês escolhem hoje, o resultado que vocês estão tendo, o crescimento que vocês têm tido, é justamente por causa dessa organização de vocês. Partindo de vocês. Porque se vocês não tivessem essa organização interna, vocês não conseguiriam espalhar isso aí como cultura para a equipe, para a empresa. Vocês não conseguiriam traduzir isso aí em resultados, em vendas, em números, e seria tipo fogo de palha, cara. Fogo de palha, às vezes cresceria um pouco, mas não permaneceria no mercado. E o crescimento de vocês tem sido... E um ponto, Marcos, super interessante também, que eu acredito que seja alguns erros aí de empresários, né? Obviamente eu tenho todo um cuidado para falar, porque para não ofender ninguém, mas quando a gente começou, igual eu te falei, a gente não tinha nada. A gente não tinha investidor, não tinha um patrocinador, não tinha nada. Era a vontade de empreender num período de crise do país que foi 2015. Mas que é o seguinte, assim, eu sempre tive comigo, e eu tenho uma frase que eu sempre falo, que é: o que depende de mim está garantido. Mas está garantido mesmo, Michael, porque eu sei que aquilo que eu tenho que fazer, eu vou fazer. Eu vou estudar, eu vou me dedicar, mas vai estar pronto. Pode ser que eu faça e não dê em nada, mas eu vou fazer. Eu vou fazer, então está garantido. E quando a gente pensou em abrir empresa, a gente teve uma conversa bem com calma para fazer isso, tudo, tá, vamos embora, vamos. Pedimos para Deus aí um direcionamento, né? E a gente resolveu entrar nessa. E com toda dificuldade, conforme as coisas foram passando e as coisas foram acontecendo,
Nós três, a gente tinha carro velho. Mas tipo assim, Era velho mesmo? era velho mesmo. E engraçado que aí quando nós viemos para essa unidade aqui do Marista, a gente ainda ficou, sei lá, a gente montou e aqui já foi, a gente já, ou seja, aqui a off já estava assim muito além do que a gente sonhou, né? Mais de 200 metros quadrados de unidade, aquele negócio, cara, a gente vai demorar muito para dar conta de encher isso aqui. E aí, Maico, e a gente continuou de carro velho. Carro velho, e às vezes a povo perguntava assim, essa conta não está fechando, porque a empresa grande, vocês andando de carro velho, o que acontece? Não dá lucro, não dá dinheiro e Que isso, tudo. infelizmente, para o brasileiro, esse é um dos principais sinais. Né? E Para de uma carro coisa, bom e estiver fudido, tá bem. e uma coisa que a gente colocou desde o primeiro dia de empresa, assim, olha, primeiro a gente vai estruturar o Offworks. E nome, a gente só não deixava sujar o nome por causa que para não lascar a empresa. Né? Era só por conta disso. Então era assim, era muito regrado tudo. A gente não tinha salário, a gente não tinha prolabore, né? Não tinha participação, não tinha nada. Nada. O que a gente pegava, ou seja, a gente começou, se eu não me engano, o primeiro prolabore que a gente pegou era de R$ 300 cada um. Eu já era casado, Michael. Não. Olha que tamanho da dureza. E aí era R$ 300, aí foi. Depois a gente começou a ganhar R$ 500. Putz, cara, quinhentão, fácil. Mas aí, e a gente sempre teve essa mentalidade. Cara, o dinheiro que é da Offworks, ele não é meu, ele não é seu, ele é da Offworks. Então é o seguinte, vamos estruturar uma boa empresa, vamos enriquecer a empresa, que no momento certo, ela vai começar a dar para a gente, como sócio, os frutos disso. Mas se a gente sangra ela agora, a gente não vai dar conta nem de chegar nesse momento. E por muitas vezes, a gente tinha condição de fazer isso. Ah, vamos tirar aqui, vamos tirar ali. E muitas vezes a gente precisava mais. A gente precisava, porque a gente não tinha como. Só para você ter uma ideia, a minha esposa, a Flávia, para mim, ela assim, é o suprassumo da minha amiga, do meu apoio que eu tive, porque foi ela que segurou a barra e falou assim, Ciro, ela estudava direito na época, não sei se ela tinha acabado de formar alguma coisa, eu falei, não, eu vou arrumar um emprego, eu banco a casa, não preocupa, e acredito no seu sonho. Então hoje eu falo que o que eu tenho, eu dependo, foi graças a ela mesmo ter me apoiado. E quantas vezes, né? Você vê a empresa assim, bate aquele estresse, mas não é possível, a empresa tem dinheiro e eu não estou dando conta aqui, tá complicado. Eu dou graças a Deus do Matheus, o momento que eu chegava para fechar ele, eu disse, cara, a gente precisa tirar alguma coisa. Não, Ciro, calma. Aí chegava ele, Ciro, a gente tem que tirar alguma coisa. Não, calma, vai ter um momento, a gente vai conseguir, daqui uns dias tem um prolabore. Vou vender bastante. Um equilibrando o outro, né? Sempre foi assim, sabe? Sempre foi assim, não criticando ninguém da forma que lida com a sua empresa, cada um faz o que acha melhor. Mas quantas vezes eu vi a empresa acabar porque no primeiro mês de uma boa venda, o proprietário vai lá e mete um carro novo e manda os boletos tudo para a empresa pagar. Compra um trem e manda os boletos para a empresa pagar. Quando é fé, no outro mês está tendo que vender, porque senão não paga as folhas de pagamento, né? Na verdade. Cara, tá no nosso roteiro aí, seria um dos tópicos que a gente já estava programado de falar, e é uma das áreas que eu gosto muito de falar e é uma das áreas que a gente mais cutuca na ferida das empresas quando a gente cai para dentro para poder fazer uma estruturação, fazer ali uma engenharia tributária e contábil, organizar. O empresário, a maioria deles, quando abre uma empresa, ele acha que a empresa é um caixa eletrônico, né? É uma expressão. Eu pensado pra Ele acha, a maioria dos empresários acha que a empresa é um caixa eletrônico. Na verdade, ele não consegue fazer aquela separação. É um princípio que a gente aprende na faculdade no primeiro período, chama princípio da entidade. E é um princípio jurídico que, em caso de fiscalizações, ele é acionado, que é quando o sócio, né, o empresário, ele não separa o patrimônio, e isso inclui a conta bancária dele da empresa. Então ele mistura. A conta da empresa é como se fosse uma conta única. Então ele paga as contas da empresa e ele paga as contas pessoais. Então esse é o princípio básico para quem quer empreender. Cara, empresa é empresa, pessoa física é pessoa física. Então, a partir do momento que você abre uma empresa, tudo que tem dentro da conta daquela empresa é da empresa, não é seu. E a maioria dos empresários, eles não pensam assim. Eles pensam assim, a empresa é minha, então tudo que está lá dentro é meu. E ele já abre a empresa com esse pensamento e ele já abre a empresa já estipulando que ele tem que ganhar X. Mas ele não sabe e ele não tem a capacidade, muitas vezes, nem de calcular se a empresa tem condição de pagar aquilo para ele. Então, o primeiro ponto do segredo empresarial de qualquer empresa,
separar a pessoa física da pessoa jurídica. Entender que a empresa é uma entidade autônoma, porque se fosse a dele, a empresa não precisaria ter CNPJ, né? Uhum. O CPF dele mesmo, pronto, ele só mudava o nome e colocava o nome que ele quisesse colocar ali. Mas se a empresa tem CNPJ, é porque ela tem uma personalidade jurídica, chama personalidade. Ou seja, o que é personalidade? Vem de pessoa. Então a empresa, indiretamente, ela é uma pessoa autônoma, que ela depende dela mesma para ela poder viver, para ela poder ser autogerenciável, autossustentável. Então, primeiro ponto, o empresário tem que saber que ele tem que separar. Segundo ponto, ele entender que a empresa só vai ser capaz de pagar um prolabore, seja um dividendo, um salário, o nome que ele queira colocar, a partir do momento que ela conseguir. E aí onde a maioria dos empresários erram, eles determinam o valor da retirada deles pelo que eles precisam e não pelo que a empresa tem condição de pagar. E é onde que acontece outro grande problema, porque o cara fala, pô, para mim viver a vida que eu quero, que agora eu sou empresário, né? Agora eu coloquei lá na bio do Instagram, eu sou CEO, sou CFO, sou CEO alguma coisa, né? Eu sou CEO, tenho uma empresa, eu já tenho uma equipe aqui de uma pessoa, né? Já tá aqui rodando. Então agora eu quero ter um salário, sei lá, de 20 mil por mês, porque agora eu preciso trocar de carro, agora eu preciso morar melhor, porque agora eu sou empresário, agora eu preciso comprar umas roupas melhores. Então ele define na cabeça dele que ele precisa ter um padrão de vida X. E ele pega a empresa e coloca para que a empresa pague aquele valor daquele salário. Sem saber se a empresa tem condição de pagar aquele salário. E o que na verdade tinha que ter sido feito era o contrário. É fazer um cálculo, um planejamento, uma estruturação dentro da empresa para entender qual que é a capacidade de pagamento da empresa. E é onde volta no que eu falei no começo. O empresário acha que a empresa é um caixa eletrônico. Porque se a empresa tem condição de pagar um salário, hipoteticamente de 5, e o empresário está tirando 10, cara, o dinheiro ele é exato, ele não aceita desaforo e 1 mais 1 é 2, não é 11. Então, se a empresa tem condição de pagar 5 e o empresário está retirando 10, em algum momento aquele dinheiro vai faltar. E quando esse dinheiro começa a faltar, o empresário ele usa um princípio que deveria ser usado para o bem, mas ele usa para o mal, que é o princípio, né, da alavancagem. O que é o princípio da alavancagem? Você utilizar de capital de terceiros para poder alavancar beneficamente o seu negócio. Por exemplo, eu preciso abrir uma nova unidade, né? E eu tenho uma disponibilidade ali no banco, eu tenho um capital de giro, eu tenho um crédito, eu tenho um financiamento, eu tenho uma forma de eu capitalizar esse dinheiro. Então, faz-se um planejamento financeiro para analisar se aquele dinheiro que eu tenho disponível, ele pode ser utilizado para poder abrir aquela nova unidade de negócio, se aquela nova unidade de negócio ela vai ser rentável e se aquela rentabilidade vai ser capaz de poder pagar aquele valor, né? O capital principal e os juros, para que a empresa não se endivide. Então, e hoje, não só para abrir nova unidade, mas às vezes até para financiar a operação, grandes empresas hoje elas sobrevivem de capital de terceiro. Então elas trabalham o quê? Alavancadas. Então elas trabalham utilizando capital de terceiros, mas para fomentar o seu negócio. E se isso for feito da forma correta, se isso for feito de uma forma estrategicamente pensada, cara, essa é uma excelente oportunidade. Roda liso, né, cara? Roda liso, por exemplo. Vamos pegar um exemplo hipotético. Eu vou pegar 100 mil no banco, eu tenho uma unidade já, eu vou pegar 100 mil no banco e o banco eu peguei uma taxa interessante, ele vai me cobrar 2 mil de juros por mês. Então eu vou pagar ali, vamos supor, em 60 meses do principal e mais 2 mil, vamos pegar uma taxa de juros simples, 2% dá 2 mil de juros. Então vamos supor que eu vou pagar X mil por mês mais 2% de juros, 2 mil reais ao mês. Se aquele negócio de 100 mil reais, se hoje eu tenho um negócio aqui que ele me dá uma rentabilidade, vamos considerar de 10% ao mês, uma rentabilidade razoável, né? Para quem trabalha com prestação de serviço, a gente tem uma margem de lucro um pouco maior, para quem trabalha de comércio tem uma margem de lucro menor, então vamos considerar que ele tem uma rentabilidade de 10. Se eu peguei 100 mil emprestado e vou abrir aquela empresa, e se aquela empresa me dá uma rentabilidade de 10% e eu faturar 100 mil naquela unidade, a minha empresa vai estar me dando 10 mil de lucro e aqui eu vou estar pagando 2 mil de juro. Compensa? Compensa muito, eu vou ganhar 10 e vou pagar 2 e ainda está me sobrando 8. Então, é um exemplo simples. E não bota a mão no bolso, né? E não põe a mão no bolso. Às vezes eu tenho dinheiro, mas eu vou trabalhar com capital de terceiro. Você sabe que eu passei por isso quando a gente montou aqui. A gente fez tudo com recurso próprio. Não vamos pegar. E ainda, obviamente, a gente não conhecia essas artimanhas, não pensava dessa forma. Não vamos fazer. A gente tava com um caixazinho bacana, rapaz. Mas foi um limpa, frenete demais. Mas fizemos da forma que a gente queria, mas com capital próprio. Aí, de repente, no primeiro mês veio. Lá na frente fez falta. Fez demais, fez demais. Eu falava, quantas vezes a gente conversou, cara, se nós tivéssemos hoje a
cabeça que vocês A têm hoje cabeça que lá atrás, né? a gente não tinha nunca na vida pegado esse dinheiro. Exatamente. Nunca. Então, assim, essa estratégia de alavancagem, grandes empresas fazem, é uma estratégia que quando é feita, bem calculada, bem feita, cara, é plenamente aceitável. Você não precisa vender carro, não precisa vender casa, você Funciona não precisa bem colocar a legal, mão. né? Não, funciona bem legal. Mas aí os empresários eles fazem de uma forma diferente. Para manter a retirada que ele quer ter, porque agora ele é empresário, ele tem que mudar o padrão de vida dele, para manter a retirada dele, ele começa a utilizar as estratégias de alavancar dentro da empresa. Porque se a empresa pode me pagar assim que eu estou tirando 10, o dinheiro vai faltar no caixa, vai faltar para pagar o funcionário, vai faltar para pagar o aluguel, vai faltar para pagar o fornecedor, vai faltar para coisas básicas. Porque se não tem, não tem. Eu poderia tirar 5, estou tirando 10. Aí ele começa a antecipar cartão, ele começa a descontar duplicata, ele começa a pegar crédito de capital de giro no banco. E é onde o sócio começa a utilizar aquela empresa como caixa eletrônico. Então, o segundo princípio. Primeiro, qual que é? Você lembra? Separar a pessoa física da pessoa jurídica. Separar as entidades, a empresa da personalidade própria. Segundo princípio, o prolabore, a retirada do sócio, é definida conforme a empresa Dá conta, né? pode pagar, não conforme o sócio precisa retirar. Terceiro, depois de analisar essa capacidade de pagamento da empresa, o sócio nunca deve retirar o que a empresa pode pagar. Se a minha empresa pode me pagar 10, eu nunca posso retirar 10. Porque, terceiro ponto, a empresa tem que ter o quê? Caixa. Faturamento é lucro, faturamento é ego, lucro é um conceito e caixa é king, caixa é rei. Porque tem muitas empresas que falam assim, eu tenho lucro de tanto, mas cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? A realidade está no caixa da empresa. E tem muitas empresas que elas se deslumbram com faturamento. Costuma chamar de comida, papo de boteco de empresário. Não, cara, eu estou faturando 1 milhão. Não, eu estou faturando 10 milhões. Estou faturando tanto. Mas e o lucro? Quanto está sobrando? É melhor você faturar 1 milhão e ter um lucro de 5%, sobrar ali 50 mil? Ou é melhor, às vezes, você faturar 500 mil por mês e sobrar 20%, sobrar 100? Quando você tem um faturamento menor, a priori você tem um capital investido menor, porque quanto maior o capital investido você tem, maior o seu risco. E às vezes a diferença daquele capital você pode estar aplicando em um outro negócio, uma outra oportunidade de negócio, diminuindo o seu risco, porque tem uma diferença de lucratividade e rentabilidade. Você sabe qual que é a diferença? Qual? Você sabe? Lucratividade e rentabilidade? Bom, vamos lá. Eu acho que sei. A lucratividade é um lucro real que você tem. Então, ou seja, se eu tenho R$ 1.000 e eu tenho um lucro de 10%, ou seja, eu tenho R$ 1.100. Eu tenho um lucro de R$ 100. Agora, a rentabilidade é quanto que isso rende a um prazo específico, é isso? É mais ou menos dentro dessa linha. Porque, por exemplo, que tem empresa que é lucrativa, mas não é rentável. Deixa eu te dar um exemplo. Você pega 1 milhão seu e investe num negócio. Se a empresa der 10 mil por mês de lucro, ela é uma empresa lucrativa, concorda comigo? Certo. Lucro é lucro. Se ela der 1% de lucro, se ela der R$ 1.000 de lucro, se ela der 10 mil de lucro, é lucrativo. Mas às vezes aquela empresa não é rentável, porque às vezes aquele 1 milhão eu posso investir numa aplicação financeira, eu posso investir em outros negócios que às vezes vão ser mais rentáveis que aquilo. Então, às vezes o empresário... Melhor botar na poupança aqui. Melhor hoje, a taxa Selic hoje com quase 14% ao ano, tem aplicações hoje que está dando mais de 1% ao mês. Então, se você pega 1 milhão e coloca numa aplicação, a depender do lucro que a sua empresa dá, é muito melhor você ter aquele dinheiro aplicado ou investir em outros negócios. Então, o empresário ele se deslumbra muito com faturamento. Então, às vezes ele acha que faturando muito, ele está, como diz, ele está por cima da carne seca. Então, a gente tem que sempre olhar o caixa, o final da última linha da DRE ali, deu lucro, deu, mas o dinheiro, aquele está se traduzindo em caixa. Porque, por exemplo, a maioria dos empresários, eles não olham inadimplência. Então, ele vendeu, vendi, mas esse é inadimplência. Cara, eu vendi, eu tenho uma lucratividade de 15%. Aí vai olhar a inadimplência dele, está de 20%. Cara, seu lucro, você está tirando da empresa, mas se você tem uma inadimplência de 20%, essa inadimplência está comendo seu lucro e o dinheiro que você acha que você está tendo de lucro está na mão de terceiro. E essa empresa ela está financiando o seu salário, porque às vezes você nem poderia ter aquela retirada que você tem, porque ela está dando lucro conceitualmente, mas isso é baseado no quê? O cara achando que ele tem faturamento, ele se importa só com vender. E isso até a equipe comercial ela é deslumbrada assim, porque não aqui no seu ramo, mas, por exemplo, tem atividades que o vendedor ele fica doido para vender, ele não quer saber se o cliente é inadimplente, se o cliente tem um bom histórico de pagamento, se o cliente de fato vai pagar. Cara, ele quer bater a venda, ele quer bater a comissão dele, entre aspas, com a expressão foda-se, se a empresa vai receber depois. Então são coisas que quando a gente vai para o conceito, a gente tem que entender que a empresa tem que ser lucrativa, que a empresa de fato ela tem que ter dinheiro em caixa
que o lucro é só um conceito, que às vezes eu acho que eu tenho uma margem de lucro X, mas se aquilo ali não está se traduzindo em dinheiro no final do mês, não vai fazer sentido nenhum para mim. E eu tenho que estar olhando os meus números ali. Se eu estiver olhando os meus números, se aquilo ali estiver debaixo do meu radar, aí eu consigo mensurar de fato um valor que aquela empresa pode me pagar. Eu nunca vou poder retirar aquele valor que entra nesse terceiro tópico. Eu tenho que ter caixa. O caixa é rei. Porque se vier uma pandemia e você fica 6 meses com o seu faturamento a 30%, a 20%, a 50%. Ou se você depende de faturamento sazonal. Ou se você tem uma oportunidade de abrir um segundo negócio, se você tem caixa, você consegue abrir aquele negócio com mais facilidade. Às vezes você tem uma dificuldade de pegar um capital de terceiro. Então, terceiro ponto, você tem que ter caixa. Se você não tiver caixa, se você não tiver dinheiro na mão, isso você vai adquirindo como? Cara, é matemática. Como que vai sobrar dinheiro em caixa na empresa? Gastando menos. Gastando menos do que você está, né, faturando. Então, se você tem ali, se sua empresa pode pagar 10 e você retira 7, cara, automaticamente vai estar tendo uma sobra, vai estar tendo uma sobra. E é onde os empresários, eles são afoitos, igual você falou, o cara abre empresa, primeiro que abre empresa, ele vai fazer o quê? Ele vai trocar de carro, ele vai mudar onde ele mora, que foi o que vocês fizeram lá atrás, diferente. Porque se vocês tivessem feito isso, às vezes vocês não estariam onde vocês estavam. Porque tem empresário que me procura e fala, cara, eu tô com dinheiro sobrando aqui, cara, o que você acha que eu invisto? Eu falei, cara, o primeiro lugar que você tem que reinvestir na sua empresa. Primeiro em você, né, em conhecimento. Quando você tem conhecimento, você potencializa essa capacidade de investimento. Mas depois você tá com conhecimento suficiente, cara, investe na sua empresa. Porque às vezes você quer ter 10 negócios bem-sucedidos, mas você não tem um negócio excelente. Agora, se a sua empresa não demanda hoje, você não tem condição de melhorar a estrutura, você não tem condição de melhorar a equipe, você não tem condição de melhorar seus processos, você não tem sua empresa hoje não precisa de reinvestimento nenhum, aí o que eu costumo fazer? Levar o cara a pensar, a refletir. Eu jogo alguns gatilhos nele. E olha que legal isso que você está falando. Eu lembro que eu passei um momento que eu estava afoito, desse jeito. Não, a gente precisa abrir outra empresa e tal, e não sei o quê, para a gente poder ter outro tipo de renda. Aí, né, num momento de reflexão, sozinho, eu falei, poxa, mas primeiro, eu tenho uma empresa que tá bem pra caramba. Tá bem pra caramba. E se eu investir, por que eu vou começar um outro negócio? Um outro negócio nesse momento. Até então a gente só tinha essa unidade aqui de Goiânia, né? Por que a gente vai fazer algo? Eu vou abrir uma outra empresa, começar um negócio do zero, e vai ser aquele processo todo, por mais que muito mais fácil do que foi quando nós iniciamos, que hoje a gente conhece um pouco mais as coisas. Só que aí eu fiquei pensando, falei, poxa, é só eu investir aqui. O preço mais caro que você já pagou é para ter o conhecimento. Quantas porradas você não levou, quantos prejuízos você não levou para poder adquirir esse conhecimento. Aí hoje você tem um conhecimento que vale caro para você pegar aquele negócio que você já construir outros negócios semelhantes àquele, você vai... Olha, foi o que... Aí eu falei assim, peraí, eu tô pensando da forma errada. E engraçado que, assim, são momentos, eu acho que eu vivi, que foram, assim, viradas de chave para mim, e esse foi um desses. Por quê? Porque no momento que eu parei, falei, cara, eu não preciso de um outro negócio. Eu preciso potencializar o que eu já tenho. Poxa, eu já tenho estrutura, eu já tenho um monte de colaborador, eu já tenho... Tudo roda. Mas por que ao invés de faturar X, eu não dobro isso? E aí eu bati numa tecla, falei, pronto, é isso que eu vou fazer. Eu vou estourar o Offworks agora. Mas como? Rapaz, entrei numa deprê. Deprê assim... Uma bad? Numa bad mais braba. Sabe por quê, Mike? Porque é o seguinte, eu falei, a off depende de mim. Eu preciso vender essa máquina, o combustível tem que entrar. E como que eu coloco... Como é que eu vou aumentar o negócio? Eu vou tirar meu foco daqui? Eu não sabia como é que eu fazia de jeito nenhum, Mike. Eu falei, cara, e agora? Eu preciso. Eu acho que eu fiquei assim, uma semana, mas agoniado, cara. Agoniado, Michael, com isso, porque eu sabia que eu precisava, eu sabia que eu dava conta, a empresa conseguia crescer, mas eu não tinha remota noção de como que eu ia fazer. Eu literalmente eu limitei num ponto ali. Aí foi o dia que eu falei assim, a partir de amanhã eu vou acordar 4 horas da manhã. Aí a Flavinha, minha esposa, não, mas não pode, você tem que dormir cedo, que o corpo tem que dormir. Eu falei, não tem que dormir agora. Agora não é hora de dormir, eu preciso conseguir fazer alguma coisa. Mas por que eu resolvi acordar às 4 da manhã? Porque eu falei, eu tenho que estudar.
Eu preciso estudar. Eu tenho que de achar uma forma de conseguir aprender. Que o tanto de gente que consegue. Esses caras, eles primeiro eles não chegaram sabendo. Ou às vezes chegaram, mas tem alguém que sabe mais do que o outro nesse ponto que eu parei. E aí eu fiquei agoniado com isso. De noite eu não dou conta, porque chego, saio daqui cansado, eu não tenho o gás do estudo. E eu sou muito Caxias em estudo, sabe? Assim, se eu sentei para estudar, eu vou me dedicar naquilo lá. E aí eu falei, então tem que ser cedo. Só que eu tenho que fazer uma academia que eu precisava, né, para poder melhorar aí o desempenho e tal, físico. Poxa, mas se eu acordar 6 da manhã, eu Vai dar vou, tempo. vou estudar uma hora. Uma hora no estudo que você está focado, passa assim. Eu falei, não, mas aí é muito pouco, né? Então vou acordar às 5. Aí eu falei, não, então beleza, acordei. Aí botei. Não, não. Eu não comecei acordando às 4, não, foi assim. Aí eu acordava, só que minha mente tem que despertar, né, cara? Falei assim, não, então espera. E 6h20 é o horário de eu sair para ir pra academia. Aí fazendo esses negócios, eu falei, não, mas peraí, até minha mente acordar, eu não vou conseguir. Eu não, eu não vou conseguir 5 horas já estar sentado numa mesa para estudar. Então, rapaz, então tem que ser 4. Porque aí eu falei, então vai ser 4 horas. E foi desse jeito. Na primeira semana, mãe. Só pra você ter ideia, eu acordava, eu tomava banho. 4 horas da manhã. Pra dar conta. Coisa de doido. É doido. Eu falei, mas eu vou, porque eu tenho que estudar. Olha só, eu acho que eu li um livro em 20 dias. Um livro grande. Sabe, eu li ele uns 20 dias. E quando eu terminei aquele livro, deixa eu lembrar como que ele chama. Nossa, até. Rapaz, agora eu esqueci o nome do livro. Inclusive, até num post um dia que fui eu até indiquei ele, cara. Ah, esqueci, enfim. Quando eu terminei aquele livro, eu terminei ele e falei assim: eu sei o que eu tenho que fazer agora, agora vocês me seguram. Já aprendeu no livro. No livro. E aí, assim, só que o que eu fazia? Eu lia, eu ia anotando as coisas, eu tirava foto daquilo que eu achava interessante. Eu tenho um aplicativozinho no tablet com a canetinha que eu acho prático demais de usar. Fui fazendo as anotações e tal, aí eu pesquisava umas coisas por fora, mas, ou seja, quando eu sentava, aí eu acordava às 4, aí eu tenho uma rotinazinha até 4h30. 4h30 eu tô sentado na mesa com o livro na mão. E vou até às 6, porque às 6 eu paro para fazer um pré-treinozinho para ir para academia, para sair de casa até umas 6h15, 6h20. Michael, eu terminei esse livro sabendo como é que eu expandir a empresa e mais, eu fiz uma palestra sobre alto desempenho, alto desempenho, não, alta performance e desempenho, não, e desempenho pessoal. A gestão do tempo foi outra. Falei assim, nossa, eu aprendi um negócio, eu falei assim, ainda vou dar uma palestra aqui pro time da off inteiro, porque é super interessante para eles entenderem como que funciona. Depois disso, sabe o que é outra virada de chave para mim? Não me importa e não me interessa o preço que vai custar o melhor curso daquilo que eu quero aprender, o preço de um livro e tudo. No conhecimento, eu vou derramar o dinheiro que eu tiver e não tiver. Parcela, tudo, porque faz uma diferença que é absurda. E aí, com essa rotina, eu continuei lendo um livro, outro livro, outro livro, outro livro, e vai. E acostumei a acordar de madrugada para poder Que dia você fazer. vai começar a escrever, não? Pago fé em Deus. O cara vai Quem enchendo, vai sabe? enchendo de conhecimento, depois tem que Mas jogar assim, pra fora. mas assim, eu falo assim de boca cheia. O conhecimento, quando você vai estudando, você vai vendo, porque até então, né, Maico? É o dia após dia que está te ensinando e desse jeito aqui, né? Igual cavalo. Você olha, você não consegue olhar para o lado. Você não sabe, Cara, o conhecimento né? eu costumo falar que é o preço que a gente paga e é o mais barato que tem para aprender com os erros de outra pessoa. É muito mais. Eu tenho um ditado que fala que o inteligente erra para aprender, né? O sábio ele aprende com o erro dos outros. Né? Coisa, exato. Nem todos os erros eu vou ter que errar para aprender. Eu posso Tá aprender com os escrito erros dos ali, outros. né? Hã? Tá escrito ali, né? Mas aquela Isso, pessoa ela já viveu aquela experiência. Por mais que seja ali, às vezes um empreendedor de é. palco, às vezes alguma pessoa, né? Ele teve que viver aquilo ali, teve que aprender aquilo ali de alguma forma para poder vender aquele conhecimento. E quando as pessoas me procuram, eu geralmente falo, primeiro, invista em você. Cara, nos últimos 6 meses, qual foi o único curso que você fez? Fez pelo menos um? Não fez. Quantos livros você leu? Nada.
Quantos eventos do seu nicho, do seu ramo de atuação que você foi? Nada. Você está com a bunda só dentro da sua empresa? Porque um dos grandes segredos, né, para o sucesso de um empreendedor é ele ver a empresa de fora. Se você ficasse o dia inteiro aqui só envolvido em problema, envolvido em operação, em coisas do dia a dia, cara, micro problemas, você é consumido pela sua operação, você é consumido pelos problemas. Então, você vê a sua empresa de fora, é onde você consegue ver aonde você precisa melhorar, onde você pode melhorar, você vê os pontos de gargalo, você vê os pontos de melhoria e você consegue evoluir. Então, o primeiro ponto, investir na gente, conhecimento, livro, curso, mentoria, cara, isso é o melhor investimento que tem. Quando você não é capaz de investir em você, em conhecimento, cara, porque o conhecimento é a única coisa que você tira. Quantas pessoas empresários eu conheço que eles se deram mal em um negócio e abriram outro e foram bem-sucedidos? Cara, com o conhecimento que vocês têm, se vocês tivessem qualquer problema de gestão, problema, sei lá, financeiro, mercado, economia, inadimplência, com o conhecimento que vocês têm, em um ano, vocês conseguiriam estar com outra empresa no mesmo patamar. Por quê? O ponto principal que vocês têm é o quê? Conhecimento. Concordo. Vocês gastaram anos para poder chegar ao conhecimento que vocês têm. Mas com o conhecimento que vocês têm, vocês conseguem fazer isso novamente e conseguem fazer isso em outros negócios. Então, primeiro ponto, investir em conhecimento. Segundo ponto, cara, investe no seu negócio. Cara, será mesmo que seu negócio não tem nada para você investir? Você quer estar procurando oportunidade? Falei, cara, será mesmo que você... Eu vou chegar e vou falar a oportunidade. Falar, cara, investe nisso aqui que você vai pegar o seu dinheiro e você vai ganhar muito mais que você reinvestir no seu negócio. Claro que tem momento que o seu negócio está tão estruturado que ele não demanda reinvestimento, que você já está com a máquina girando, que você já tem os processos mapeados, que sim, pode ser um momento de você dar próximos passos, e isso é importante, né? Aquele ditado de você não colocar os ovos tudo dentro do mesmo cesto, né? Isso é importante, a diversificação. Mas tem pessoas que eles, antes de ter um negócio muito bem estruturado, bem sucedido, bem organizado, bem formatado, ele quer investir nos outros. Então ele é um empreendedor serial, na bio do Instagram, né? Ele é sócio de um monte de negócio, mas nenhum é bem sucedido, nenhum tem uma rentabilidade, uma lucratividade, nenhum gera um resultado excelente. Cara, então você tem que ser muito bom em um negócio, ter uma empresa muito bem organizada, aí sim você vai investir em outros negócios. Mas o melhor investimento que tem é na sua própria empresa, primeiro em você e depois na sua própria empresa. E deságua no que a gente estava falando lá, que chegou lá no quarto ponto, que é a questão de analisar a rentabilidade, lucratividade e deixar a empresa acumular caixa. E o quinto e último ponto, que assim, para mim ele é a cereja do bolo, gestão. A maioria dos empresários, ele simplesmente não tem gestão. Cara, tem empresário de empresas que fatura, cara, 7 dígitos no ano e ele controla no caderninho, você acredita? Eu tenho cliente que fatura 7 dígitos por ano, que ele controla as finanças dele no caderninho. É mesmo, cara? Caderninho, cara. Não para falar que assim, planilha de Excel é horrível para fazer financeiro, mas para quem não tem nada, o Excel já é alguma coisa, né? O cara já não está a pé. Tem empresário que ainda hoje ele não tem mínimo de gestão. Ele só sabe quanto que fatura, quanto que ele paga e o quanto que sobra, e ele analisa assim, cara, eu estou aumentando meu patrimônio. Todo ano eu compro um negocinho, estou pagando, estou trocando de carro, estou vivendo do jeito que eu acho que é razoavelmente bem, mas ele não sabe a margem de lucro que ele tem, ele não sabe o tanto de desconto que ele pode dar, ele não sabe quantos por cento ele paga de imposto. A maioria das vezes ele nem está pagando o imposto de forma correta, ele está formando um passivo, e aquele passivo é um negócio que está sendo guardado debaixo do tapete. Se ele for cobrado sobre aquilo ali, vai ser uma paulada que ele vai levar, que vai ter que tirar do patrimônio que ele estava achando que está construindo, mas ele não está construindo. Então, o ponto principal, final, gestão, controle financeiro, ter quem ser cobrado pela gestão, pela parte financeira, porque a maioria das empresas, assim, contrata uma pessoa para ficar ali no administrativo, que é ali uma secretária, um auxiliar administrativo, que na verdade não é um assistente, um auxiliar, ele é um pagador de conta. Junta os boletos, às vezes coloca numa pasta, paga, organiza, tira nota fiscal, manda aquilo ali, joga numa pasta mesmo, manda para contabilidade, e esse é o trabalho administrativo. Então a maioria das empresas ela não tem gestão. Tem um software de gestão realmente financeira, que esse software emita relatórios para vocês, nem que seja mensal, trimestral, semestral, nem que seja anual, uma DRE, um fluxo de caixa. Você saiba de fato quantos por cento do seu negócio dá, que você saiba o percentual que você realmente tem em cada venda de produto, em cada venda de serviço. Você saiba realmente a sua lucratividade, quantos por cento realmente você está tendo de lucro. Você saiba se realmente a retirada que você tem da sua empresa é a retirada que a sua empresa realmente pode te pagar. Se você que você saiba realmente o percentual que as suas despesas fixas representam sobre o seu faturamento. Você sabe quando que você pode dar um passo para frente, se realmente você aumentar suas vendas, você vai estar ganhando mais dinheiro. Porque por incrível que pareça, tem empresário que se ele vender mais, ele quebra.
Tem lógica isso? Vender mais e quebrar? Quando eu falo isso em alguns consultores, eu falo, cara, eu olho no olho do cara e falo, cara, se você vender mais, você vai quebrar. Você tá doido? Eu tenho que vender mais. Cara, você já tá estourado, você já tá negativo, você já tá trocando figurinha hoje, faturando 300 mil por mês. Se você vender 600, você vai só aumentar o tamanho do seu problema. Você vai só aumentar o tamanho do seu problema. Porque a sua empresa, ela não tem lucro, ela tem giro. E é onde a maioria dos empresários, eles se lascam. Confunde, né? A pandemia, ela foi uma peneira. Por quê? Ela pegou empresários que dependiam de giro e de faturamento, que tinham um padrão de vida elevado e que tinham um custo de vida e um custo empresarial elevado, que dependia não do lucro, porque não sabia nem quando a empresa dava lucro, mas ela tinha giro. Então a empresa girava muito, ela tinha caixa. E aquele caixa mantinha, né? Aquele caixa bancava aquela pessoa física e bancava as despesas que ele tinha na empresa. O que a pandemia fez? Por um período, teve empresa que durou 3 meses, teve empresa que durou 15 dias. 7 dias que ele conseguiu, mesmo fechado, começar a vender. Mas a empresa parou de faturar, fechou a torneira. Acabou, né? Cara, o que tinha empresário que morava em condomínio fechado e andava de caminhonete, que veio a pandemia, que eu tinha tem uma cliente que morava, por exemplo, no Jardim de Madrid, ela falou, ixi, a pandemia teve gente demais que teve que mudar daqui. O cara andava de carro, de caminhonete, carro importado e morava em condomínio fechado. Mas bastou a empresa ficar sem faturar 30 dias que ele teve que reduzir o padrão de vida. Cara, isso é uma empresa? Se a sua empresa não dá conta, não tem caixa, não tem estrutura para se manter e você manter a sua pessoa física por 3 meses que você não tem uma empresa, então é uma bomba relógio. E engraçado, Mike, você falou dessa questão da gestão. Eu acho que foi desde que você começou a cuidar do nosso negócio que nós enxergamos isso, que foi o DRE. Como é fácil você tomar decisão com o DRE na mão, né? Outra coisa. Hoje... É uma bússola, né? Nossa, cara, fácil demais. Teve uma última reunião que eu tive com o Matheus e o Glauber, que a gente está fazendo algumas melhorias aqui, tudo, e até agora vamos abrir aí uma outra unidade. E ele falou, não, vamos começar agora a organizar alguns detalhes, que aí eu já abro o nosso DRE e a gente sabe na real ali o que pode pôr, o que não pode pôr, o que tira, o que aperta daqui, dali. Nossa, pra gente, assim, abriu a vida, assim, o horizonte, porque até então é desse jeito. E quando a gente não tem esse conhecimento, bom, tá faturando bem, as contas estão indo aí. Graças a Deus a gente sempre teve caixa, porque, igual eu te falei, no passado a gente abriu mão de tudo, né, para poder capitalizar a empresa. Mas de toda forma, poxa, teve meses que não faturou tanto aquilo, a gente preocupava, tudo, mas ainda nunca foi um problema para a gente a falta do caixa. Mas depois que a gente começou a entender como que funciona o DRE, meu Deus, a facilidade para tomar para tomar uma atitude, vamos comprar. Na hora que você abre ali o negócio, você já sabe se pode ou não pode. Ou um mês, ou simplesmente não, esse mês não, vamos esperar virar aqui que tá tudo certo. Você vira a chave. Por isso que eu mapeei como impressionante. É uma virada de chave, é o que... Cara, é igual você viajar sem um GPS. Cara, vou para onde? Vou para o Espírito Santo, tem que ir lá para Vitória. Cara, você nunca foi, você não sabe o caminho, você não sabe a estrada que você tem que passar, você não sabe os atalhos que você pode pegar. Quando o empresário não tem gestão, ele não tem uma DRE, ele não tem um fluxo de caixa, ele não tem um sistema de gestão financeira, ele não conhece os números dele, cara, você fazer uma viagem para onde você não conhece sem GPS. Então você está sujeito a cair no buraco, você está sujeito a gastar às vezes o dobro do tempo que você gastaria, você está sujeito a ter N problemas e N prejuízos e deixa de, às vezes, de usufruir de coisas que você poderia usufruir, que, por exemplo, às vezes você vai chegar mais rápido, você vai chegar no seu destino final, você vai resolver o que você precisava resolver, você vai gastar menos tempo e menos dinheiro, menos combustível, está sujeito a ter menos problemas e ter menos prejuízos. A gestão, ela traz essa capacidade, porque ela ajuda a gente a deixar de tomar decisões erradas. Cara, deixar de tomar decisão errada, às vezes é muito mais valioso que tomar a decisão certa. A maioria das pessoas hoje, elas pagam muito dinheiro para saber como fazer. O que a gente tem no mercado, principalmente com a popularização de Instagram, mentorias, os coaches, né, os palestrantes, né, as confrarias que hoje tem, que cobram valores caríssimos, né? Hoje tem cursos aí que você paga 100 mil reais, você às vezes passar lá 3 dias com uma pessoa, você paga 200 mil por ano para fazer uma mentoria de 12 anos. E o que as pessoas estão procurando? O segredo do sucesso. O segredo de como fazer. E muitas vezes, aprender a como não fazer é mais valioso a aprender como fazer. Porque quando você aprende a como não fazer, você passa a economizar dinheiro e tempo.
Então as pessoas elas estão sempre procurando ali a virada de chave, a bala de prata. Cara, qual que é o segredo do sucesso? Hoje você consegue falar qual que é o segredo do sucesso da Offworks? Cara, não é o segredo, com certeza. Vão ser várias coisas. É um monte de coisas. Várias coisas que você não vai conseguir resumir. Porque às vezes você vai falar assim, cara, faz A, B, C, D e E. Segue esses 5 pontos que foi o que me fez ser bem sucedido. Mas se eu pegar esses 5 tópicos, exatamente como você fez, e tentar aplicar às vezes no meu negócio, às vezes não é aquilo ali que vai fazer eu dar certo. Às vezes é um aprendizado que eu vou ter, uma batida de cabeça que eu vou ter que dar, que vai fazer eu ter um aprendizado específico para poder virar a chave. Então, claro que é importante, né? Você, cara, eu errei nisso, tenta não errar naquilo. Eu errei nisso, tenta fazer isso aqui de uma forma diferente. Cara, pega esse caminho, pega esse atalho, invista aqui em pessoas, invista aqui em processo, invista nisso. Cara, são coisas que vai ajudar, né, eu a ter mais sucesso. Mas não pode ser denominado como o segredo do sucesso. E as pessoas hoje, elas valorizam muito isso. Elas estão dispostas a pagar o dinheiro que for para aprender como fazer. Mas, Marcos, você não acha também que isso está atrelado ao imediatismo hoje? 100%, 100%. Porque eu fico vendo assim, muitas dessas coisas, desses coaches e tal, que mostram isso. E nada contra, viu? Não, assim, exato, tem muita coisa boa, não... tem muita gente boa. Concordo. Eu faço muito curso, eu também invisto, né, em mentorias, em capacitação. Mas, assim, o que eu critico é a forma com que algumas pessoas elas enxergam. Que achar que ela vai num curso de 3 dias, errada, ela né, busca da forma errada. Às vezes ela tem a intenção boa, mas ela está fazendo da forma errada. E volta nesse problema que você citou, o imediatismo. A pessoa ela acha que ela fazer uma mentoria de 3 dias, ou ela investir numa mentoria X, num curso tal, que vai resolver o problema dela e rápido. Ela quer ter resultado. Ela não quer passar pelos processos. E olha só que interessante. Muitas das vezes, quando a gente conversa com empresários e tal, essa questão do imediatismo, muitas das vezes, é uma pedra muito gigante no sapato da pessoa. Por quê? Primeiro, se você fala, bom, eu passei a empresa hoje, nós fazemos 8 anos. 8 anos de empresa. Com certeza absoluta, nós passamos 4 anos aí sem prolabore. Isso apanhando. Sem prolabore. Se a gente fala isso para uma pessoa, você está doido. E quantas vezes, quando a gente foi abrir a empresa, a pessoa falou assim, olha, vocês esquecem que antes de 3 anos vocês não vão ver R$1. Mas não, mas eu estou mexendo com automação e tudo, um negócio novo no mercado e tal. Poxa, é mais pura realidade que eu enxerguei. Por quê? Mas não é porque você não vai vender. É porque até você vende para um cliente, aí até esse cliente falar para um outro, até você vender de novo, e assim, essa roda ela girar no mercado. E quando eu falo que depois de 3 anos você não vai ver dinheiro, não é que você não ia ter nada de lucro ou de faturamento. É que simplesmente, depois de 3 anos, que ou seja, a Offworks, ela apareceu. Ela tornou-se um pouquinho relevante no mercado a ponto do seguinte, tem uma outra empresa, vou lá fazer um orçamento com eles. Foi a partir de 3 anos. Percepção de valor para o mercado. Exato. Do 4º ano, que aí as coisas começaram a dar uma guinada diferente. Mas e se você fala para uma pessoa disso hoje, eles não estão dispostos a passar por isso aí, a pagar esse preço. É super complicado. Até eu estava comentando com você um pouco antes de nós iniciarmos. Eu abri mão de muita coisa. Você sabe uma coisa, Marco? Quando a gente falou que ia abrir a Offworks, eu não tinha condição, só para você ter ideia, me chamasse, por exemplo, vai ter um churrasquinho na minha casa, aí cada um leva 1 quilo de carne e um de bebê. Eu não dava conta de fazer isso. Eu não tinha essa condição. E aí vai um sábado, vai um domingo, eu não tinha, eu estava começando uma empresa sem dinheiro nenhum, sem conhecimento até então nenhum, sabia vender apenas, tudo mais. Só tinha um sonho. Só tinha um sonho. Eu não podia fazer isso. E aí eu comecei a não ir. Não tem jeito de ir, eu não consigo ir e tal. E também, obviamente, com certo vergonha de falar que não podia ali no financeiro. Aí paravam de me chamar. Ah, não, o Ciro não vem não, o Ciro não vem não. E beleza. Só que naquele momento, eu até um dia sentei na cama com a Flávia e falei, Flávia, eu vou abrir mão das minhas amizades, eu vou abrir mão de família, eu vou abrir mão de um monte de coisa, porque eu não vou conseguir fazer essa conta fechar num futuro pra gente. E muitas das vezes a gente abre mão, hoje,
eu converso com a turma, né, beleza, tal, com um, com outro ali, outros se afastaram, acabou que a gente se perdeu aí, tudo. Mas graças a Deus que eu fiz isso, sabe? Graças a Deus que eu tomei essa atitude. E o abrir mão, ele é muito difícil. Poxa, não, eu não quero abrir mão eu escolhia. Eu gostava na época de tomar uma cerveja. Eu falei, nossa, Flávio, vontade de tomar uma cerveja, não, esse fim de semana não tem jeito. Não dá, a gente, vamos fazer o seguinte, a gente programou tomar uma cerveja uma vez no mês. E era assim. E, poxa, como eu valorizo isso, Renúncia, né, cara? como eu valorizo isso, porque isso fez com que eu chegasse aqui hoje, sabe? E só que aí tá, voltando ainda na questão do empresário, se a gente fala essas dificuldades, e claro que tem aqueles que têm, por exemplo, um pai que pode derramar um dinheiro, e eu acho que, bom, tem que aproveitar, se tem a oportunidade, poxa, massa demais. Só que a renúncia para você chegar nos lugares é muito difícil. Pô, você escolher, você vai fazer, não, quer saber? Vou lá. Não, quer saber? Vamos sair. E não dava para fazer isso. E nesses momentos, a escolha, poxa, peraí, eu preciso esperar um pouco, eu tenho que ter calma, eu preciso ter paciência, eu preciso fazer um curso que vai custar 100 mil reais, se tem oportunidade, que vai ficar uma semana lá, ele vai aproveitar 5% disso aí, mas ele aproveitou uns 5% para você, e dificilmente você vai conseguir aplicar os 5% que você absorveu na sua empresa naquele dia. Dificilmente você vai conseguir, porque às vezes é tanta informação, tanta coisa, você conseguir assimilar aquilo e tal. Não, não, é melhor a gente fazer de uma outra forma aqui, que é mais fácil, que a gente ganha. Não, quer saber, essa empresa aí não dá certo, não, vou abrir uma outra. E o problema vai ser exatamente igual. Time, né? Tem gente que ela... Vai ser exatamente igual. Tem alguns tipos de curso e mentorias, tem conhecimento que não é pro momento da pessoa. Por exemplo, tem, sei lá, uma mentoria X, a que vocês fizeram lá do G4. Eles pagaram um valor X, é um valor, né, expressivo, né, considerável, razoável. E, por exemplo, tem para algumas pessoas que já me perguntaram, cara, você acha que compensa fazer? Eu falei, cara, pro estágio do seu negócio. Não. É esse e o do Marcos, acelerador empresarial, são os dois hoje que estão um pouco mais em evidência, mais populares. Cara, para ter empresários que não, cara, não é o seu estágio, não é o tipo de conversa que é a hora de você ouvir, não é a maturidade do seu negócio e de você enquanto empresário não é suficiente para você adquirir aquele conhecimento. Senão vai ser um conhecimento que eu costumo chamar de conhecimento inútil. Por incrível que pareça, tem conhecimento que é inútil, mas não é que o conhecimento é inútil. É o momento que eu estou que não é capaz de eu transformar aquele conhecimento em ação prática. Porque o conhecimento por si só ele não tem valor nenhum se não aplicado. Se não aplicado, exatamente. Então eu vou adquirir um conhecimento que a minha empresa ela não tem maturidade, a minha empresa não está no estágio de execução daquele conhecimento que eu vou adquirir. E entra nessa mesma questão do imediatismo. As pessoas elas querem buscar a bala de prata, elas querem ter o resultado rápido, curto, imediato, e por isso que algumas pessoas elas não firmam em negócio. Você conversa com o cara hoje, tá mexendo aqui, não, tô mexendo com automação. Daqui 6 meses, não, cara, eu tô vendendo carro, agora eu tô com um negócio novo que é automação. Não, eu ainda faço ainda, se você precisar, eu faço. Não, eu tô construindo casa, cara, mas e os carros, cara? Não tem, qual carro que você tá precisando? Mas não, agora eu tô vendendo casa também. Tem pessoas que elas ficam assim, elas ficam girando de negócio em negócio. Foi o que eu falei, ela não é bem sucedida em nenhum negócio, ela não fez um negócio virar a chave e ela tem um monte de negócio, é empreendedor serial. Não tem nenhum top, não tem nenhum bem feito. E graças a esse imediatismo das pessoas de elas quererem colher resultado rápido, né, sem passar pelo processo. A gente costuma falar, cara, o sucesso ele passa pelo teste do tempo. São raridades, assim, exceções da exceção, tipo 1% ou menos de pessoas que têm sucesso rápido. Cara, abriu e, sei lá, 6 meses, 1 ano, tipo, tá bombando. São pessoas que, às vezes, ela tem uma estrela diferente, a gente não sabe explicar, né? Que, às vezes, vai muito além daquilo que... Se você perguntar pra pessoa, cara, o que você fez? Ela, tipo, simplesmente, ela não vai saber te explicar o que ela fez. Fala, cara, simplesmente eu abri e fui fazendo. As coisas foram acontecendo. Mas, para quase 100% dos empreendedores, é o quê? É o tempo. E a constância de fazer aquilo por um tempo grande, e a capacidade de levar porrada, a capacidade de resiliência, renúncia, de abrir mão e de passar pelos processos. E pode pegar, porque às vezes a gente, quando a gente está vendo a árvore, a gente só vê da ponta para cima, a raiz a gente não vê, fica debaixo da terra. É isso mesmo. E a árvore, quando ela começa a crescer, ela cresce primeiro a raiz para depois ela crescer em cima. A gente só vê ali os frutos, vê ali as folhas, mas isso é muito importante. E o empreendedor que se apega nisso aí, e ele
joga o jogo do longo prazo, ela joga o jogo do tempo, né? De projetar no mínimo 5 anos para ele ser bem sucedido no negócio e percorrer os caminhos certos, cara, é sucesso. E um outro ponto que eu vejo também ainda ligado ao mediatismo, não sei se estou errado, mas as redes sociais, eles mostram as coisas que o povo deseja, né? Então é o seguinte, ele vê um... Eu não me lembro agora, até acho que foi um russo, acho que foi um russo mesmo. Ele pegou um mendigo, deu um talento nele, cortou o cabelo, tal, fez a barba, e falou assim, olha, eu vou fazer umas fotos suas, vou abrir um Instagram pra gente ver, para fazer um teste. Ele era um russo, ele era não sei se era marqueteiro aí e tal, o que ele fazia, mas ele foi para fazer um teste. E botou o cara, por exemplo, fazer umas fotos dele saindo de um carro. Ele parava, assim, falou, posso fazer uma foto aqui com esse rapaz saindo do seu carro apenas? Só pode. Tirava uma foto dele e começou a postar no Instagram. Coisa assim, sei lá, de pouquíssimo tempo ele já tinha um monte de seguidores, mas um monte mesmo de seguidores, já estava ganhando grana com aquilo, sabe? Só falando o que a turma gosta de ver. E aí, quando ele anunciou que foi um teste, cara, pensa num balde de água fria para um monte de gente. E aí entra nesse ponto, porque a pessoa vê aquela vida, cara, eu preciso entrar nela. As pessoas, elas projetam no que ela consome Eu aquilo que ela preciso quer entrar ter. naquilo lá. E a rede social, eu costumo falar que ali todo mundo é feliz, né? Todo mundo é feliz, todo mundo é rico, ninguém tem problemas. Porque ali a gente tem a capacidade de mostrar só a fração que a gente quer. A gente só mostra aquele pequeno espaço de tempo o qual quer mostrar. Ali raramente você vê pessoas expondo problemas, dores, dificuldades. Às vezes o cara tá viajando, mas tá devendo Deus e o mundo. Às vezes o cara tá com a empresa toda estourada, você acha que ele é um empresário extremamente bem-sucedido. Às vezes você vê uma foto, sei lá, de um casal ali que, cara, é o casal do ano, e uma semana depois você descobre que o relacionamento estava todo destruído, cheio de problemas, porque ali a gente tem a capacidade de mostrar uma pequena fração. E aquilo ali vai despertando nas pessoas o desejo de querer ser, de querer ter o resultado que o outro tem, sem entender o processo que ele passou, sem entender o tempo que ele gastou para poder chegar naquilo ali, porque ali a gente está mostrando só os resultados, a gente está mostrando só o produto final, só a cereja do bolo, mas e os bastidores? E o prazo que aquela pessoa gastou, e as porradas que ela gastou para ter aquilo ali, e as pauladas que ela tomou, os investimentos que ela teve que fazer, os aprendizados. E ali a gente está mostrando só aquela fração. E ali, como está todo mundo mostrando só a parte boa, tem pessoas... Tem um amigo meu que fala que no Instagram só tem 2 tipos de pessoas. Quem está vendendo e quem está comprando. Porque hoje a gente passa a maior parte do nosso tempo nas redes sociais. Por que a atenção, um dos ativos hoje mais disputados que a gente tem no mundo hoje é a atenção das pessoas? Porque a atenção, ela gera dinheiro. As pessoas estão ali, ninguém está abrindo o Instagram para comprar, mas indiretamente ela está comprando. Porque, por exemplo, geralmente você quer comprar alguma coisa, ou às vezes você vai diretamente no Instagram de uma empresa que você ouviu falar, mas o Instagram ele é uma rede social, ele não é uma ferramenta de compra. Por exemplo, geralmente quando você quer comprar, você vai onde? Do Google. Então você coloca empresa de automação em Goiânia. Coloca empresa de contabilidade em Goiânia. E por que a gente, enquanto empresário, a gente quer utilizar o Instagram para vender? Porque a gente está disputando o ativo mais valioso que a gente tem hoje, depois do tempo, que é o que? A atenção. Então as pessoas estão ali. Elas não estão ali para comprar, mas indiretamente, como a atenção delas está voltada ali, elas acabam o quê? Comprando. E a mesma coisa que isso acontece na nossa vida pessoal. A gente vê todo mundo sendo bem-sucedido, a gente vê todo mundo viajando, a gente vê todo mundo na praia, ou tá todo mundo viajando para a Europa, todo mundo tá de carro bom, todo mundo tá naquela festa do fim de semana badalada, e por que eu não vou estar? Aí você abre o Instagram, todo mundo vira um empresário, todo mundo é empreendedor, todo mundo é bem-sucedido, todo mundo tá ganhando dinheiro, todo mundo tá ficando rico. Você fala, pô, esse cara conseguiu tão rápido. Pô, esse cara ficou rico rápido demais. Esses dias eu conheci, tava de Chevette, agora o cara já tá de carro importado, porque o carro que a gente falou lá atrás, o carro é o primeiro sinal que a gente acha que é uma pessoa bem-sucedida, né? Se uma pessoa multimilionária e estiver andando num Gol, ele tá quebrado. Mas se estiver quebrado e estiver andando de carro importado, é bem cedido. E as pessoas começam a projetar. Aí volta nesse problema, que é imediatismo. Porque eu tô vendo o resultado das pessoas, mas não tô vendo os bastidores, eu não tô vendo o que ele passou. E é o que eu falo. Se você estiver sempre procurando a fórmula mágica, sempre vai ter quem quer te ensinar a chegar no sucesso. Sempre vai ter quem te ensinar a bala de prata, a fórmula do sucesso. Mas e os seus erros? Cara, o que você já construiu? Ao invés de falar que tudo que de bem-sucedido que você fez, conta aqui os seus erros, onde eu não posso errar, onde eu não posso errar, para que eu seja bem-sucedido também. Se a gente invertesse e começasse a buscar isso aí,
às vezes a gente caminhava um pouquinho mais rápido e queimava algumas etapas para que a gente pudesse chegar lá na frente mais rápido, né? É verdade. E, Marco, deixa eu te perguntar outra coisa. No começo da nossa conversa, você estava me contando a sua parte como empresário. Mas aí, fiquei curioso. Você foi trabalhar com seu pai e tudo, aí logo a sua filha, né? Nasceu, um ano após você estava lá. Só que qual foi o momento que o Michael se tornou um empresário? Ou a contabilidade que você tem hoje já é essa contabilidade herdada do seu pai? Cara, é e não é. Eu contei essa história num evento que eu fui convidado para palestrar ano passado lá em Salvador, um evento para empresários contábeis, né? Não só contadores, mas empresários contábeis, donos de empresas de contabilidade. Eu vou novamente agora em novembro, eles me convidaram novamente e a minha palestra foi baseada nisso aí. Quando eu percebi o que a empresa, o que a contabilidade poderia fazer pelos empresários, foi quando eu tive a primeira virada de chave. Que eu comecei a estudar contabilidade e coisas fora da contabilidade para conseguir ajudar os empresários. Isso foi mais ou menos ali em 2008. E eu passei ali uns 2 anos fazendo isso, mas de forma muito manual, artesanal. O escritório era pequeno, tinha ali, acho que era eu, meu pai e mais um funcionário. E eu fui fazendo, fui batendo e eu vi que aquilo ali não escalava. Eu vi que aquilo ali, tipo assim, era algo que a gente fazia, a gente ainda conseguia ajudar algumas pessoas, mas era algo que não conseguia ter um crescimento substancial. Aí eu falei, cara, tem que ter uma forma, tem que ter um formato de eu fazer isso, de eu conseguir ter melhores resultados. Foi quando eu comecei, né, a estudar essas coisas fora da contabilidade e comecei a estudar gestão empresarial, eu comecei a estudar empreendedorismo, eu comecei a estudar coisas fora da contabilidade. E eu entendi, e o meu pai, assim, hoje ele tem 77 anos. Então ele é meu sócio, mas ele não atua mais na operação, né? Eu falo que ele vai pro escritório porque ele quer, porque ele nem precisava ir. Mas ele vai, ele gosta de ir lá, todos os dias ele tá lá, mas Dá o eu tirei. pitaco dele. Na verdade, nem pitaco ele dá. Ele fica, tipo assim, lá no canto dele, faz alguma coisinha ou outra, mas hoje, na direção e na operação, ele já não tem necessidade mais de fazer nada. Eu, graças a Deus, eu vou conseguir aposentar ele, né? Então ele fica lá na dele, mas assim, a cabeça dele nunca foi de empresário. E o primeiro choque de realidade que eu tive foi com ele, porque ele tinha cabeça de contador. Então, quando você falava em investir em marketing, quando eu falei que eu tinha... Quando eu falei que... Não, o escritório não tinha nem ar-condicionado. Quando eu falei que eu ia ter que colocar ar-condicionado, ele pensou primeiro na energia. Eu falei, você tá doido? Como é que nós vamos pagar energia de um ar-condicionado do escritório desse tamanho? Porque tinha um espaço razoável, né, de quase 100 metros quadrados. Pequeno, tinha 3 pessoas em 100 metros quadrados. Porque a grande parte do escritório era o quê? Arquivo. Caixas e caixas de papel. E eu olhava e falei, cara, a gente é empresa de quê? De contabilidade. Eu falei, mas por que tem arquivo? A gente não é empresa de arquivo. Na época não existia os storage, né? Mas por que ele tem que ficar guardando essas caixas aqui? Porque tem que guardar, porque a gente é contador da empresa. Eu falei, mas é a empresa que tem que guardar os papéis da empresa, não é nosso. Aí toda vez dava um choque de realidade. Aí eu comecei aqui. Não aceitava. Não aceitava. E tudo aquilo ali começou a gerar um conflito. Eu falei, cara, mas e como é que você capta cliente hoje? Não, quando alguém pergunta a algum cliente, aquele cliente nos indica. Eu falei, só isso? Eu falei, beleza. Eu falei, mas ele ficava às vezes tarde da noite fazendo algumas coisas. Mas por que você faz isso? Você não poderia contratar alguém para fazer? E aquilo ali foi me gerando alguns conflitos. Entendi. É porque eu já era habitualmente inquieto, né? O empreendedor, a gente tem essa mania de ficar inquieto, né? A gente não aguenta ficar tranquilo, estável. E aquilo ali começou a me despertar. E eu pensei, cara, a pessoa que está mais próxima a mim, que é meu pai, se eu for fazer e se eu for seguir, né, o formato de negócio na cabeça, porque ele não entendia nem a contabilidade como negócio, né? Ele se via como um profissional liberal, um prestador de serviço, um contador. Eu contrato um contador, então ele não se via como uma empresa de contabilidade. Então, eu nem gosto desse termo, escritório de contabilidade. Não é um escritório, é uma empresa de contabilidade. Aí eu comecei a ter esse choque com ele. Só que como eu estava começando, eu ainda não tinha construído o resultado, eu estava cheio de inquietações na minha cabeça, né, me opondo à forma com que ele vinha fazendo, mas quem tinha resultado até então era ele. Né, porque ele, tipo assim, tinha uma vida razoável, tinha uma quantidade X de clientes, tinha construído ali um certo patrimônio. Como diz, quem estava de carona era eu, né? Então eu já estava de carona e já caindo na janela da pitaca. Eu ainda não tinha construído, né, nada. Então, quando eu dava alguma opinião, ou quando eu me opunha à forma como que ele vinha fazendo, ele me ouvia, mas não levava em consideração. Por quê? Porque eu não tinha resultado. Então, cara, se você não tem resultado, se você não tem histórico, cara, ninguém vai te ouvir. Hoje, por exemplo, hoje você pode ser facilmente convidado por eventos, por
para dar palestra, para poder ensinar a sua trajetória de sucesso. Mas lá quando você estava começando a Workworks em 2015, você tinha condição de ensinar alguém alguma coisa? Que trajetória que você tinha? Que história que você tinha? Muito menos o sucesso. É aquele negócio, os meninos falam, você jogou aonde? Você deu pelo menos um tapinha lá no Serra? Você já deu você cruzou uma bola lá? Não, cara, você jogou aonde? Que história que você tem? Você não tem... porque na verdade, assim, como se diz, que truca qualquer coisa é o quê? É resultado. É resultado e pronto. Então eu não tinha resultado. Então ficou meio que combinado entre nós, assim, a gente não falou, mas ficou nas entrelinhas. Tipo assim, dá resultado que vou te ouvir. Mas aí o que ele me deu? Ele me deu algo que foi muito importante, que eu nunca esqueço. Ele me deu liberdade e autonomia. É difícil, hein, mano? E o que é difícil. É difícil. É uma das coisas que eu sou mais grato. Porque assim, tinha uma linha que eu não podia entrar. E também, cara, num aperto. Você falou assim, num aperto, mas numa dificuldade. Pra você ter ideia, quando eu comecei no escritório, cara, eu tinha que fazer atividades paralelas para poder complementar minha renda. Porque eu entrei como funcionário, eu não entrei como sócio. Eu fui funcionário por 5 anos. Aí eu fui funcionário do escritório contábil. De 2007 até 2012 eu fui funcionário. Foi enquanto eu estava me graduando. E, cara, eu vendia água na 44. Eu vendia doce na faculdade. Eu comprava doce no interior e vendia na faculdade. Eu arrumava vários bicos para fazer para complementar minha renda, porque eu era assalariado. Eu ganhava um salário mínimo mesmo. E já era casado, tinha filho. Então, assim, era uma luta do cacete para poder. Só que aí eu fui entendendo os pontos que eu precisava investir o meu tempo e investir a minha energia, que era tornar aquele escritório em uma empresa. E eu comecei a bater nessa tecla, eu comecei a estudar sobre vendas, comercial, e eu lembro até hoje, a virada de chave foi quando eu consegui vender o meu primeiro contrato. Eu acho que eu estava no espetinho lá perto de casa, e eu, cara, você tá trabalhando no escritório de contabilidade? Tá, tô. E, cara, isso aqui, e eu comecei a negociar com ele e comecei a vender o peixe. E quando eu levei aquele cara pro escritório e consegui fechar aquele contrato, cara, eu comemorei assim como se eu tivesse ganhado uma Copa do Mundo. E eu falei, cara, esse negócio é legal. E o cara gostou de eu falar e gostou de eu comunicar. E eu falei, cara, esse negócio é bom, vou tentar fazer de novo. Eu mapeei ali alguns empresários que eu conhecia, que estavam no meu círculo de relacionamento. E enquanto eu não tinha dado essa virada de chave, que eu precisava evoluir nesse quesito empresarial, eu nunca tinha enxergado eles como potenciais clientes. E enxergar que eu estava pensando em ajudar os clientes que a gente já tinha, mas eu estava um pouco preocupado se ia entrar ou não ia entrar cliente. Até porque eu era funcionário, eu não era sócio. Dia 5, meu salário, por mais que pequeno fosse, estava ali na conta no final do mês. Aí na hora que eu vendi esse primeiro contrato, cara, eu gostei. Falei, cara, eu gostei desse negócio. Fui atrás de outro e comecei a fechar contratos. E quando eu falei o negócio do Jordão para você, vendas cura tudo, começou-se a vender, começou a aumentar o faturamento. Ele olhou e falou, pai, esse tanto de cliente aí que tá chegando. E era eu que estava colocando os clientes para dentro. E conseguindo organizar, e como os clientes eu estava trazendo, eu percebi que um dos grandes fatores de fidelização desses clientes era o atendimento. A percepção de valor que aqueles clientes tinham quando eles acabavam de entrar no escritório. Aí eu meio que adotei aqueles clientes. Eu falei assim, cara, eles são clientes do escritório, mas são clientes indiretamente meus, né? Que eu trouxe, tá aqui no meu guarda-chuva. E eu comecei a atender aqueles clientes melhor. Aí eu ativei o segundo ponto, experiência do cliente, percepção de valor. E comecei a mapear esses pontos. Em mais ou menos 2, 3 anos, eu consegui mostrar para o meu pai que a forma com que ele fez a vida inteira não é que estava errada, mas que poderia ser muito melhor. E comecei a mostrar para ele alguns pontos. A gente precisa melhorar em pessoas, a gente precisa de pessoas aqui dentro, a gente precisa de gente, a gente precisa de pessoas para poder ajudar a gente a chegar ao nosso objetivo. A gente precisa investir em comercial, em marketing, a gente precisa de investir nessa questão, porque se a gente não colocar cliente para dentro, porque constantemente, graças a Deus, o nosso churn sempre foi muito baixo, quase zero. Mas a empresa fechava, empresa quebrava, o cara mudava de ramo, e uma hora ou outra sempre sai cliente. Eu falei, cara, e se a gente ficar só com os mesmos clientes, a gente não colocar cliente para dentro, a gente nunca vai crescer. Então eu comecei a mostrar para ele tecnologia, porque o escritório tinha zero tecnologia. Eu falei, sem tecnologia a gente não vai chegar a lugar nenhum. Eu olhava para aquelas caixas e falava, se a gente for ficar assim, daqui um dia a gente vai ter que alugar um galpão. Porque quanto mais cliente entrar, mais caixa eu vou ter. Aí a gente foi caminhando. Quando foi em 2012 eu me formei, eu cheguei e fiz uma proposta para ele. Só que eu já tinha construído o escritório. Agora ele tinha que te ouvir, né? Agora ele tinha que me ouvir. Agora eu já tinha um histórico, porque eu já poderia mostrar e apontar. Falar, eu construí o cheguei A, B e C. Eu cheguei e fiz uma proposta de sociedade para ele. Aí ele assim, queria, mas não queria. Porque estava mexendo no bolso. Mas eu falei assim, beleza, para a gente continuar e seguir junto, e para mim ter autonomia e liberdade para a gente sair do ponto A e chegar para o ponto B, eu preciso que a gente faça assim. Ele pegou, beleza. Então, a partir de agora tá feito.
Naquele momento foi a segunda virada de chave. Eu falei, ele me deu a oportunidade e me deu a liberdade. Agora eu vou ter que dar mais resultado ainda. E quando o que eu fiz, eu não tinha peso nenhum sobre mim. Eu fiz porque eu queria fazer, porque eu queria mostrar para mim mesmo que eu era capaz e que eu queria evoluir. Agora eu tinha os olhos de uma pessoa que estava já há 50 anos, eu já tinha uma responsabilidade. Foi a segunda virada de chave. Foi quando eu comecei a fazer o que você fez, conhecimento. Falei, cara, eu preciso buscar conhecimento, eu preciso saber, eu preciso conhecer. E na época era tipo, muito difícil, porque hoje era com a internet, redes sociais, WhatsApp e esses grupos de mentoria, hoje é muito mais fácil você compartilhar conhecimento. Hoje o conhecimento ele é caro para algumas coisas, mas se você não tiver muito dinheiro para você investir, hoje com a internet você consegue muita coisa, cara. Você consegue muita coisa. Você encontra muita coisa. Até só abrindo um parêntese nisso, no comecinho da empresa, bom, eu também não sabia, eu sabia só vender. Você sabe o que era assim, uma prática que eu tinha? Era o Sebrae. Maico, eu ligava eu infernizava aquele pessoal. Eu falei assim, eu preciso, porque eu não sei como é que funciona, eu não sei como é que é, eu preciso de uma consultoria. E lá, você tem que agendar. As consultorias eram gratuitas. Tinha dia que eu ficava o dia inteiro lá. Você acredita? Eu ficava. O pessoal da recepção me cumprimentava pelo nome. Olha só. Eu sentava lá e falava assim, olha, eu preciso conversar, hoje é marketing. Eu anotava, cara, mas que tantas. E se eu não me engano, era meia hora de consultoria gratuita, 40 minutos, era pouco tempo. Pai, você sabe o que é assim? Não dá tempo. Eu falei assim, pô, como é que é isso aqui? Tal. E às vezes a pessoa tinha que desenvolver o raciocínio, não tem tempo. Agora, e às vezes não dava. Aí eu tinha que sair, eu voltava para a cadeira lá, esperava e punha meu nome lá. Não, Ciro, tem que marcar o horário. Não, mas às vezes ele desocupa ali, entra outra pessoa. E aí eu falo com ele. E foi assim, com marketing, com financeiro, com administrativo. Eu fiquei assim muito tempo indo lá, todo dia. Aí Seja por conhecimento. Para poder, porque eu não sabia, não tinha outras coisas, eu sabia vender e pronto, né? E isso é um dos grandes dificuldades que impede algumas empresas de crescer, é isso. É o dono entender que ele precisa buscar conhecimento. Por mais que ele tenha, eu costumo falar que o conhecimento que trouxe você até aqui, eu falo isso muito em consultoria, não é o mesmo conhecimento que vai fazer você chegar daqui 10 anos. Porque às vezes você pegou uma curva ascendente e pegou às vezes condição boa de mercado, um resultado que você conseguiu gerar, mas o conhecimento que te trouxe até aqui não é o conhecimento que vai levar você. Por exemplo, você aprendeu muita coisa a chegar até aqui, mas hoje com a expansão que vocês estão tendo, se você parar de aprender, se você parar de buscar conhecimento, se você parar de evoluir, porque os problemas eles vão mudando. Hoje você sabe resolver os tamanhos dos problemas. O tamanho aumenta e o tipo de problema aumenta. Então se você parar de aprender, parar de buscar conhecimento, você não consegue ir virando a chave, mudando de fase. Foi o que aconteceu comigo. Falei, cara, agora ele me deu autonomia, ele me deu liberdade, agora eu sou sócio. E agora eu tenho que fazer diferente. E eu comecei a buscar conhecimento, e comecei a correr atrás. E eu lembro até hoje de um evento que eu fui em São Paulo, vagueando pelo Instagram, eu via um evento assim, contabilidade em São Paulo. Falei, será que isso é bom? Eu peguei, abri, mostrei, aí, vai lá. A ver o que é. Foi comprei passagem, cheguei lá, não conhecia ninguém, não conhecia nada. Quando eu comecei a ouvir o que os caras estavam falando, eu falei, eu tô vivendo em outro planeta, que esses caras estão falando coisa que eu nunca ouvi. E contabilidade digital, e não sei o que, e sistema, e software. Eu falei, parece que eu tô vivendo, acho que eu sou do interior, né? Eu sou da capital, acho que eu sou do interior, desculpa, sei lá, do fã, né? Brincadeira. E não tô sabendo nada do que tá acontecendo. Aí no final do evento, eu encontrei um dos palestrantes lá no hall, teve lá um happy hour lá, a gente tava lá tomando um chopp, eu encontrei um dos palestrantes, e ele muito receptivo, né? Eu peguei e fui falar com ele, aí ele falou, cara, trocando ideia, você é de Goiânia e tal, cara, eu tenho vontade de palestrar lá, organizo pra gente palestrar. Eu falei, não, beleza, eu tenho conhecimento com o pessoal lá do sindicato, do conselho, vou organizar. Aí eu comecei a conversar sobre escritório, perguntei pra ele, falei, e aí, quantos motoqueiros você tem lá? Ele, motoqueiro? Pra quê? Pra buscar, levar os documentos do cliente. Ele, não, ainda não tem motoqueiro, a gente trabalha tudo digital. E ele falou, você ainda tem? Aí eu, falei, tem. E eu tenho um e tava pensando em contratar mais um. E, cara, onde você vai com motoqueiro, cara? Você ainda tá trabalhando com documento, buscando e levando documento. E eu contei com meu pai, tem um galpão de documentos das empresas. Aí eu perguntei pra ele do arquivo. Arquivo? Que arquivo? Hoje o custo do metro quadrado, igual a gente tem hoje nas grandes capitais, como é que você vai ficar pagando aluguel de arquivo, cara? Beleza, e se pegar fogo lá no galpão? Você tem seguro? Não. Pois é, e se pegar fogo nesse documento, que adianta você ter esse documento lá com você? Não é mais fácil você ter numa nuvem, num drive, com backup?
Nuvem. Aí, pem! Cara, e foi só porrada, só porrada, só porrada. Eu peguei, cheguei desse evento, na hora que eu sentei com meu pai, ele pôs a mão e falou, puta, pai, nós tá fazendo tudo errado. Desculpa esse problema, nós tá fazendo tudo errado. Como é que nós chegou até aqui? Eu falei, pois é, nós vamos ter que fazer isso. Seu pai reconheceu? Conheceu. Só que aí, no final, eu falei um monte de coisa, né? Aí o semblante dele foi só caindo, né? Porque ele achou que ia trazer um monte de coisa boa, assim, falar coisa boa, né? Falei, ó, nós vamos ter que contratar mais pessoas, nós vamos ter que investir em tecnologia, nós vamos ter que colocar esse sistema. Demitiu o motoqueiro. Demitir o motoqueiro, desativar o arquivo. E o sistema que a gente tem que contratar vai ser 3 vezes o que a gente paga hoje. Eu lembro que no final da conversa ele só falou assim pra mim, você tem certeza que é isso que você quer? É isso que a gente tem que fazer? Ele falou assim, pode fazer. Na hora que ele falou aquilo, ele bateu o martelo. E, consequentemente, durante esse tempo, tinha entrado um outro sócio, né, na nossa sociedade, um outro parceiro, que foi mais ou menos a história de vocês. A gente estudou junto, se formou junto, e a gente teve a oportunidade de comprar um escritório menor junto, e ele tinha acabado de entrar na sociedade com um percentual menor. Ele chamava Vinícius. Se chamava porque, infelizmente, há 2 anos atrás ele veio a falecer de Covid. Sinto muito, ele era meu sócio, meu braço direito, era tipo assim, vocês três, você, o Glauber e o Matheus, e ele era tipo meu braço direito. Tudo que eu falava, ele, bora. Falava, Vinícius, nós temos que fazer isso, vamos fazer. Eles vão ter que virar a noite aqui para fazer isso, vamos fazer. Então, tipo assim, ele era... Como meu pai era um pouco mais velho e ele não animava muito as minhas loucuras, ele me deu a liberdade, mas ele não conseguia ir comigo pelos caminhos que eu queria seguir, mas ele me deu autonomia para me fazer. Então o Vinícius, ele era meio que um parceiro, ele era um parceiro que ele aceitava os desafios comigo. Aí ele falou, se você e o Vinícius querem fazer, é isso que tem que ser feito, eu confio em vocês, então vamos fazer. E a gente começou uma revolução. Contratamos gente, trocamos sistema, né, demitimos o motoqueiro, né, vendemos a moto do escritório, que pra gente, nossa, a gente tem um motoqueiro, tem moto e tem arquivo, a gente chegava, a pessoa chegava no escritório para mostrar, o que a gente gostava de mostrar eram as caixas organizadas. Caixa organizada aqui, desfizemos aquela caixa e começamos a construir. Até que a gente conseguiu virar a chave de um escritório para uma empresa. Aí a gente implantou processos, aí a gente implantou tecnologia, aí a gente implantou um departamento comercial, ali a gente implantou um departamento de consultoria e a gente conseguiu virar a chave de um pequeno escritório familiar, né, que era vinculado a conceitos e raízes e tradições antigas de realmente você contratar um contador para virar ali de fato uma empresa contábil. E ali foram surgindo outros negócios. Surgiu outra segunda empresa que eu tenho hoje, que é de consultoria, de treinamento, palestra e aulas que eu ministro, justamente voltado para esse outro braço, consultoria, treinamento e educação, que foi onde a gente conseguiu evoluir e virar essa chave para essa contabilidade à moda antiga e fazer essa contabilidade nesse formato diferente. Mas foi uma trajetória que durou mais ou menos ali, se for considerar ali de 2008 até quando a gente conseguiu virar essa chave, foi mais ou menos ali quase 8 anos, mais ou menos o prazo que vocês têm, quando a gente conseguiu virar a chave e começou a ter resultados. Que eu fui entender a contabilidade como uma empresa, e como um negócio. E às vezes eu entendo que em muitos aspectos foi muito mais difícil, porque eu tinha um olho em cima de mim, né, que era o meu pai, e não só o meu pai, as pessoas que o rodeavam. Porque assim, para as minhas irmãs, né, que a gente é de mães separadas, e para as pessoas que nos rodeavam, meio que eu sempre tinha um olhar de desconfiança. Porque, tipo assim, meu pai já tinha escritório de contabilidade há mais de 40 anos. E ele conseguiu bancava a família inteira. Porque, assim, por mais que não era uma empresa, ele tinha uma remuneração razoável, ele conseguiu criar os filhos, família, fez ali algum patrimônio. Então, para a maioria das pessoas, ele tinha resultado. Mas quando eu entrei e vi que a contabilidade poderia dar muito mais, a gente poderia chegar muito mais longe e eu comecei a tomar frente, tinha um olhar de desconfiança muito grande. Então eu tinha que provar, não que ele estava errado, mas que eu poderia dar muito mais resultados que ele deu. E foi o que, graças a Deus, hoje a gente conseguiu chegar num patamar. E a gente vai chegar muito mais longe. Eu ainda falo que a gente ainda é pequeno, né? Para onde a gente quer chegar. Mas graças a Deus, os resultados que a gente teve aí, praticamente nesse evento que eu fui em 2018, que foi o evento de virada de chave, para hoje em 2023, eu falo que em 50 anos o que a gente viveu, em 50 anos, desde quando ele começou, a gente não cresceu nesses 50 anos, a gente cresceu e evoluiu nesses 5 anos, para chegar realmente a fazer um escritório de contabilidade e virar realmente empresa. Por isso, graças a Deus, a gente vem crescendo, né? E as pessoas hoje nos veem como uma contabilidade, não mais uma contabilidade tradicional, mas nos veem como uma contabilidade consultiva mesmo, né? Que além da contabilidade, a gente consegue ajudar o empresário em coisas fora da contabilidade, onde a gente vem construindo e chegou no patamar que a gente está hoje. Que massa, Maicon. Graças a Deus. E deixa eu te fazer uma pergunta.
Você acha que você assim, pode ser um equívoco da minha parte falar dessa forma, mas você tem acesso a informações muito privilegiadas de cliente. Em que sentido que eu quero dizer? Por exemplo, você está abrindo uma empresa, mas você está cuidando de uma outra empresa que tem acertos e tem erros, ou seja, você tem informações privilegiadas, você sabe o que não fazer diretamente. Vendo já de uma forma real os cases dos seus clientes, aquilo que você passava. Você acha que isso, de alguma forma, foi válido para você? Você acha que é o seguinte, isso numa parcela onde, vamos colocar talvez que a sua busca do conhecimento pessoal, o aumento da sua maturidade, enfim, dos estudos, isso vale 30%? Você acha que 30% também foi por conta disso? Ou nem tanto? Cara, com certeza. Né? Com certeza e ter eu costumo falar, habilidade de pegar aquilo ali e concretizar aquilo ali em formas práticas. Porque a gente vê muitos acertos, mas também vê muitos erros. E é o que eu te falei, o sábio, ele aprende com o erro dos outros para não precisar errar. Então, como a gente tem acesso a muitas informações, você falou informações valiosas, muitas dessas coisas que eu vi no dia a dia, orientando empresários e ouvindo empresários, e assim, eu costumo ser muito franco. É raro, às vezes, aparecer um problema que às vezes a gente não viu, mas claro que acontece. Mas muitas vezes eu me abstenho de dar informação, porque assim, eu não sou palpiteiro, eu sou um profissional. E eu só dou assim, informações e posicionamento, eu só me posiciono se realmente eu tiver conhecimento de causa e eu entender que eu posso ajudar e colaborar naquele ponto específico. Isso fora do meu escopo, né, que é a parte de contabilidade em si, porque eu tenho que saber que é uma questão técnica. Mas em questões que às vezes alguns empresários trazem para mim, que eu vejo que foge da minha jurisdição, da minha alçada, eu tenho a humildade de dizer, cara, isso aqui eu prefiro que você procure um profissional especializado e de preferência, se você quiser colocar esse profissional em contato comigo e nós três, a gente pode construir essa linha de raciocínio junto. Mas eu não sou diretamente o profissional mais recomendado para te direcionar nesse caminho. Por exemplo, sei lá, um colaborador tá dando um problema muito grave, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Cara, tem coisas que foge da minha alçada, tem que ver com o advogado, com o jurídico. Cara, um fornecedor tá me dando um problema muito grande, eu adiantei um valor para ele combinou comigo um prazo de entrega, eu combinei o prazo com esse cliente, e aqui tá virando uma bola de neve, porque esse cliente tá querendo me processar, me acionar judicialmente, porque ele teve outro prejuízo, né, e eu vou ser cobrado. Cara, eu posso te ajudar com um pouco de conhecimento, mas isso aí a gente vai ter que ver em relação às questões jurídicas que a gente pode contribuir. Questão de processo. A gente tem uma noção bem bacana de processo, mas, cara, quando chega em um certo patamar, a gente tem que procurar um profissional mais específico. Aqui mesmo, quando a gente fez aquela consultoria, eu fiz a parte ali contábil, tributária, né, e fui na parte financeira até 70%. Quando vocês queriam dar um passo a mais e melhorar mais ainda a parte financeira, eu indiquei um parceiro, indiquei aqui o Fábio, que atua só com a parte financeira e ele veio ali com a cereja do bolo e ajudou mais você. Então, assim, a gente tem a expertise de entender, pegar informações e aplicar no nosso negócio, ver erros que as pessoas cometeram e tentar não aplicar e tentar não cometer esses mesmos erros, aprender, executar, e essa execução a gente adquire mais conhecimento para poder direcionar, né, os clientes, né? E com isso a gente vai fazendo ali meio que uma salada de fruta e a gente vai caminhando e volta naquilo que a gente falou, não tem fórmula, né? Assim, Exato. cara, não tem segredo. Fala assim, cara, eu creio que 30% que veio dessas experiências que a gente passa, que a gente vive. E muita coisa também veio de erros que eu mesmo cometi, né? Que a gente vem cometendo na jornada, tombos e tropeços e decisões que a gente acha, fala, cara, agora vai ser essa. E algo que é muito importante, igual vocês têm 3, né, para trocar ideia, né, para às vezes vai 2 contra 1, é essa. E muitas vezes, por exemplo, quando não tinha o Vinícius, eu trocava só ideia com meu pai, como ele já tinha me dado liberdade, muitas vezes ele não falava não. Eu falava, não, como ele confiou muito em mim, eu já estava dando resultado, ele falou, não, beleza, vai. E tinha coisa que não era para ir. Porque ele, como confiou muito em mim, ele ficava assim, se eu falo não e se der certo, depois eu vou ser o responsável. Então, como ele já estava com a idade mais avançada, ele já estava correndo um pouco ali de responsabilidade, falou, não, vai, faz. E muitas coisas eu tive que aprender o quê? Errando. Então, eu acho que os resultados que a gente tem hoje, onde a gente tem chegado, tanto vocês quanto a gente, é uma soma de várias coisas, né? Dúvida. Ver o que as outras pessoas estão errando, a gente aprender errando, é conhecimento, é nossa percepção de negócio, de entender, né, para onde que o mercado está indo, qual que é o cenário que está se desenhando. Então, você aquela virada de chave que você falou que teve, que você vou investir em outro negócio. Cara, vou investir no meu negócio. Você ficou
agoniado, incomodado, inquieto, fala, cara, é aqui que eu vou fazer. Então, às vezes você aprende lá cá com seus botões, estudando e refletindo, às vezes, né, às vezes até Deus, né, que dá uma direção pra gente, né, e mostra o caminho que a gente tem que seguir. Então, cara, não tem qual que é o caminho, qual que é o segredo do sucesso, qual que é o segredo de ser bem sucedido. Até porque se tivesse segredo do sucesso, toda empresa tinha sucesso, né? Não tinha empresa que quebrasse, não tinha empresa que falisse. E por incrível que pareça, a taxa de mortalidade no Brasil é grande, principalmente nos primeiros anos. Tem N pesquisas do Sebrae que fala, né, que a maioria das empresas ela não sobrevive aos 3 primeiros anos. Um dos pontos principais eu entendo que é falta de preparação, né? O Brasil, para você abrir uma empresa, eu costumo falar que você tinha que apresentar pelo menos um certificado do Sebrae, você fez um curso básico. Cara, o que você precisa para abrir empresa? Nada, só tem um dinheiro ali que você vai ali, abre o CNPJ e pronto. E a maioria dos empreendedores... Nossa, e se as pessoas elas ouvissem um curso básico de 6 horas, cara, de um business plan básico, um planozinho de negócio, cara, quanto que eu preciso para pôr esse negócio para rodar? Quanto que eu tenho que ter um mínimo de capital de giro para esse negócio, pelo menos por 6 meses, que eu não posso tirar dinheiro no começo daquele negócio até o negócio amadurecer, que eu preciso de pessoas estratégicas no meu negócio, que eu tenho que fazer uma separação básica de pessoa física e pessoa jurídica, que eu tenho que ter uma estratégia básica, eu vou só abrir a porta e vou colocar aqui na fachada automação residencial e pronto, é isso que vai fazer eu ter cliente? Não, eu tenho que ter uma estratégia comercial, eu tenho que ter uma estratégia de marketing para captar cliente, eu tenho que ter pessoas que vão fazer aquilo ali. No começo o dono ele é o empresário, né? Ele não é empresário, ele é empresário, né? Ele faz tudo, né? Ele bate o tiro de meta, ele cabeceia e faz o gol, e tem cara que ainda tem que defender. Então, assim, que ele tem que ter pessoas estratégicas do lado dele. Então, se a maioria dos empresários se preparassem, né, e tivesse uma preparação básica, a maioria das empresas elas não fechavam. E hoje a taxa de mortalidade de empresas no Brasil é muito grande mesmo. Justamente por essa falta de preparação, por essa falta de capacitação básica que a gente não aprende na escola, né? E o empresário, ele costuma falar assim, ó, muitos empresários eles falam assim pra mim, não é nem empresários, eles aspirantes a empresários, eles falam assim, cara, o que tá dando dinheiro aí? Eu falo, o Silvio Santos, quem dá dinheiro é só o Silvio Santos. Mas, assim, o que é o negócio da moda que tá, eu tenho um dinheiro aqui, eu tô querendo investir, eu sou funcionário, eu quero empreender. Cara, né, me dá o dinheiro, deixa eu gastar esse dinheiro de alguma forma, é mais fácil, cara, você vai perder esse dinheiro. Não é assim que você abre um negócio. Cara, o primeiro passo a abrir um negócio, cara, é conhecimento. Sobre o que você conhece, o que você é bom, o que você sabe fazer. O que é um negócio que você sabe? Nada, cara. Então, o primeiro ponto, você tem que ter conhecimento do negócio, cara. Você tem que entender o produto ou serviço que você vai vender. Você tem que entender o mercado que você vai entrar. Você tem que estudar seu concorrente, seu fornecedor. Você tem que estudar a sazonalidade do seu mercado. Você tem que estudar muita coisa para você saber o negócio que você vai entrar. E a maioria das pessoas, elas fazem o inverso. Elas pensam assim, não, se eu tenho dinheiro, eu posso investir em qualquer negócio. E, na verdade, se ela tivesse conhecimento, o dinheiro, felizmente ou infelizmente, às vezes ele é o menor ponto. Porque se você conhece um negócio muito bem, a ponto de realmente conseguir gerar resultados sobre aquele negócio, você acredita tanto naquela ideia que você consegue capitalizar algumas formas, você começa menor e você vai multiplicando e você vai fazer o dinheiro, e o dinheiro que você for, o que vocês fizeram, né? Vocês tinham ali um certo capital, mas o próprio negócio ele foi se inflando, você foi crescendo o negócio com o próprio dinheiro do próprio negócio que vocês não retiravam. Então, se você tem conhecimento, você pode não ter capital. O capital ele é necessário, mas você consegue viabilizar formas, nem que seja captando investidor para investir naquela ideia. Então, dinheiro é importante, mas para a maioria dos pequenos e médios negócios, é claro, cara, vou abrir um hospital, vou abrir uma indústria, vou abrir um centro comercial. Cara, é outro jogo, é outro business. Mas se você quer abrir uma empresa pequena, média, uma empresa que vai começar ali minimamente estruturada, cara, o capital ele é importante, que é hipócrita falar que não precisa de dinheiro para você ter um negócio, mas se você tem conhecimento, se você tem planejamento, o conhecimento ele vence o dinheiro. No começo de um negócio, o conhecimento, o saber, a estratégia. A maioria dos empresários, eles não têm isso, eles não têm estratégia. Primeiro pergunta, às vezes, empresário que senta, não é nem para dar consultoria, o cara chega, fala, eu quero abrir uma empresa, quero abrir um negócio, quero sentar com você só para pegar as informações para abrir o CNPJ. Aí a primeira coisa que eu começo a fazer é encher o cara de pergunta. Qual que é a sua estratégia? Como que você vai desenvolver o seu marketing, o seu comercial? Como que você vai fazer isso? Ele começa a aparecer estrelinha assim na cabeça dele assim, ele fala, cara, mas eu achei que você ia resolver o meu problema. Eu falei, não, não quero só ganhar seu dinheiro não, né? Estou te fazendo algumas perguntas, porque senão você vai abrir a empresa, eu vou gastar energia para poder organizar seu negócio, te ajudar, e daqui 6 meses você vai quebrar, cara, você vai fechar, porque você não tem estratégia, não é só abrir a porta, porque o negócio ele não é uma estrutura autônoma que você abriu, ele vai estar se
fomentar só. Não, cara, você vai ter que construir, bicho, você vai ter que construir tudo, você vai ter que construir equipe, você vai ter que construir uma cultura, você vai ter que organizar seus processos, tudo. E a maioria dos empresários, eles não pensa nisso, não pensa né, nisso. É verdade. Alguns que são um pouco mais bem sucedidos, é porque às vezes eles aprenderam, né, no negócio de outra pessoa, né? E um percentual pequeno. Por exemplo, eu venho aqui, eu trabalho para você. Trabalhei 5 anos com o Ciro, automação. Eu já me acho apto a o que o Ciro aprendeu, mas o Matheus e o Glauber apanhando e investindo dinheiro, tempo, fala, não, eu trabalho aqui 2, 3 anos, fala, cara, eu dou conta de montar um Offworks. Vai lá, Bonita, monta um Offworks lá. Esses, os que acham que tem conhecimento, que eles estavam sendo perdoados, esses são o percentual maior, infelizmente, dos que dão errado. Porque ele acha que é muito simples. Cara, e às vezes é simples, mas não é fácil. É diferente. É simples. Porque assim, você vai explicar que às vezes sua trajetória não vai ter nada assim muito estratosférico que você fez, que eu tive que ir em Harvard aprender. Cara, foram coisas simples. Mas você teve que passar por um processo, você teve que passar por um tempo para ajudar a construir. Esses aí, eles têm um conhecimento, mas eles têm um conhecimento, eu costumo chamar de conhecimento unipolar. Eles só conseguem ver por um polo. Às vezes ele trabalhava ali no operacional e consegue ver só aquilo ali. Mas, cara, tanto de coisa que tem em volta daquilo ali, você conseguir o objetivo. E tem pessoa que às vezes ele tem um conhecimento um pouco melhor, né, mas ele tem um conhecimento teórico, ele não participou de forma prática, ele estudou aquilo ali. Mas igual. Não adianta, é mais ou menos meio que não adianta igual. Mas se ele teve aquela predisposição de buscar um conhecimento, ele buscou, ele correu atrás, ele já sai na frente da grande... Cara, a grande maioria das pessoas, elas não têm um mínimo de conhecimento, cara. Um mínimo de conhecimento. Não entende nada de gestão, não entende nada de marketing, não entende nada de departamento comercial. É porque o cara assim, cara, ou acha que tá dando dinheiro, ou acha porque ele conhece um pouco aquele negócio. Mas ele não acha que ele tem que fazer um plano de negócio, que ele tem que contratar, às vezes, uma consultoria básica para poder ajudar ele a estruturar os processos básicos iniciais. Tanto é que a maioria dos empresários, eles abrem um negócio e vão registrar o CNPJ lá depois. É ou não é? O que era lógico? Cara, eu vou abrir um negócio, vou procurar um contador, vou procurar, né, um profissional, né, da área, não só contábil, mas eu vou procurar um consultor da área específica que já atua nesse ramo para me ajudar, vou formatar um processo para poder abrir um negócio. Não, cara, ele aluga o ponto, ele coloca a fachada, ele contrata pessoas porque ele acha, não, vou ficar de experiência 3 meses, pode fazer teste por 3 meses sem carteira assinada. Ele faz tudo, ele começa a vender às vezes, ou ele começa a atender, ele começa a receber na conta pessoa física dele, ele não abriu nem o CNPJ. Porque ele não tem um mínimo de preparação, ele não tem... E assim, isso por um lado eu acho até massa, cara, porque o povo brasileiro ele é muito empreendedor, né? Sai daqui, você vai ver ele na esquina ali, tem uma banquinha de espetinha, e no de baixo vai ter outra pessoa. Você passa na porta do bar, tem um cara com um negocinho aqui que tá vendendo skate, tá vendendo pendrive, tá vendendo algumas coisas. Porque o brasileiro, naturalmente, ele é empreendedor. Mas, naturalmente, também ele não foi ensinado a empreender. E, às vezes, ele queima etapa. E a maioria dos negócios, eu costumo falar, os principais produtos que a contabilidade hoje entrega é educação, é o conhecimento. Porque uma das coisas que eu mais gosto de fazer não é bem contabilidade. A contabilidade ela é um meio, né, pelo qual eu atendo os clientes e resolvo os problemas dos clientes. Mas eu ensinar o cliente a fazer da forma certa, bom demais, como né? Não fazer, não, cara, é bom demais. Bom demais, né, e é por isso que eu bato nessa tecla, que eu posto conteúdo, que eu posto vídeo, que eu realmente eu gosto de falar do conhecimento que eu tenho, das experiências que eu vivo, e eu gosto de ajudar outras pessoas, porque eu sei que várias e várias vezes pessoas que me chamam, me trazem feedback e agradecem, elogiam, que esse conhecimento ajuda essas pessoas e essas empresas a deixar de cometer alguns deles e a ter mais resultados. Você sabe que agora, como eu monto algumas palestras, mas é para conhecimento aqui interno, né, para o nosso time e tudo, mas inclusive tem algumas que eu já estou querendo botar para fora, sabe? E assim, é uma coisa que eu amo fazer. Nossa. Adoro, sabe? Com certeza, num momento de mais tranquilidade, era um negócio que eu gostaria de ter justamente para isso. Obviamente, nessa parte de comercial, né, um negócio que eu domino hoje, mas eu acho, assim, formidável. Eu gosto disso. Eu gosto também de ensinar. Passar com isso. Sabe? Tenho vontade de dar aula. Eu falo muito para Flávio, nossa, quando eu tiver ali já no jeito de aposentar, eu queria arrumar uma faculdade para dar aula. Cara, eu adoro, gosto demais. mais. É gratificante. Primeira vez que uma pessoa me chamou de professor, é eu dei uma travada, dei uma bugada, eu parei de falar, professor.
Mas assim, eu nunca imaginei eu ensinando, falando, cara, mas a gente foi aprendendo tantas coisas, a gente foi adquirindo tanto conhecimento, e é um conhecimento que fazem realmente, de fato, as pessoas economizar muito tempo, economizar E às dinheiro e vezes melhorar, né? e às vezes é uma coisa que é pouco Para pra você gente, é simples, igual, por exemplo, é exato, mas um pouquinho que você fala pra pessoa, ele acende uma faísca na mente ali cara, que muda a tudo, né? experiência que você tem hoje no comercial, vendas, né? Como você convencer as pessoas, né, de fato, a comprar o seu produto, o seu serviço, a desenvolver, a quebrar objeção, gatilhos e tudo. Cara, conhecimento que você tem, às vezes tem um cara que às vezes ele apostou todas as fichas dele, as economias dele, vendeu o carro dele, vendeu a casa, às vezes ele está com a família dele envolvido naquele negócio, e às vezes aquele conhecimento que você tem, que para você é simples, às vezes se você falar com aquele cara, dele, não, muda a vida dele. É, Não, quantos conhecimentos que você, coisas simples que você aprendeu com alguma pessoa, que para ele é simples, mas para você virou a chave do seu negócio. É a mesma coisa, eu costumo falar que eu aprendi isso com um coach, num evento de um coach, mas aquilo ali para mim fez total sentido. Acho que a gente é tipo como se fosse um rio, né? E as águas daquele rio é como se fosse o nosso conhecimento. E quando você chega num rio ali, que você coloca ali uma barragem, se aquilo ali não for muito bem estruturado, as águas elas vão bater aquilo ali e vai romper. E é isso que a gente tem que fazer com o nosso conhecimento. A gente não pode represar aquilo que a gente aprende. A gente tem que aprender e transbordar na vida das pessoas. E aquele rio é mais ou menos isso ali. É um conhecimento que a gente tem. E a gente não pode querer represar, tentar formar represa e tentar romper aquilo ali. Porque se você aprendeu, você vai aplicar no seu negócio. Mas é meio que a gente tem não a obrigação, porque ninguém é obrigado a fazer nada, ninguém é obrigado a nada. Mas se você pega aquele conhecimento e transborda na vida de outras pessoas, você pode fazer com que outras pessoas também sejam, né, tocadas, impactadas e tenham a vida transformada também por aquele conhecimento que você teve. Então, cara, quando você tiver oportunidade, e às vezes a gente começa, sabe como? Não é nem, tipo assim, numa palestra, num curso, vou dar uma aula, cara, fazendo com pessoas próximas. Pessoas próximas, você começa a falar com um, falar com o outro, aquilo ali começa a fazer sentido, né? As pessoas começam a querer, às vezes chega um momento que as pessoas vão querer comprar aquele conhecimento seu, né? E você começa a fazer, quando é fé, aquilo ali pode vai virar um negócio, né? Você começa a ser remunerado por aquilo. Mas começa a fazer com as pessoas mais próximas para você ver, que você vai ver o tanto de conhecimento que você tem, que você poderia estar ajudando outras pessoas, que para você é simples, mas, cara, pode mudar uma história. Concordo 100%, também tem muita vontade disso. Meu irmão, chegou... Falou demais, né? Senão a gente vai embora, a gente vai tocar aqui até amanhã. De jeito nenhum, cara, mas a gente vai ficar por aqui. Maicon, putz, não sei nem como que eu te agradeço, obviamente, mais uma vez. Muito obrigado, foi massa, adorei esse papo. Eu gosto de empreendedorismo, gosto disso, é uma pessoa que eu admiro demais. Então, muitíssimo obrigado, viu? Foi 100%. Isso, satisfação, só tenho a agradecer. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo tempo aí disposto para nos ouvir, para a gente trocar ideia. Para mim também foi muito construtivo, aprendi Coisa muito. Boa. Prazer ouvir um pouco novamente da história de vocês, né, daquilo que vocês têm construído. E além de agradecer pela oportunidade, parabenizar você, né, por essa iniciativa. E isso aqui é empreendedorismo, cara. Empreender é você, né, começar algo novo e começar a gerar valor para as outras pessoas através de, às vezes, de uma atitude simples, que para você pode parecer assim. Por exemplo, você não precisava fazer isso aqui, montar essa estrutura, ter que parte da sua equipe fazendo isso, mas você está fazendo isso porque faz sentido você, né, transbordar não só o seu conhecimento, mas o conhecimento de outras pessoas que vêm aqui na vida de outras pessoas. Isso é uma roda, cara. Eu creio que é até uma missão social nossa, né? Que eu entendo que empresas são instrumento de prosperidade, né? Porque o dono da empresa é abençoado, o empresário é abençoado, a equipe, nossos colaboradores que tem ali a sua fonte de renda são abençoados, aqueles colaboradores vão ganhar aquele dinheiro do seu salário, do seu sustento, que vão girar mais economia. Cara, então as empresas, e principalmente as pequenas e médias empresas, micro e pequenas empresas, é que sustentam o nosso país. 80% da economia do Brasil hoje, ela é tocada pelas micro e pequenas empresas. Não são as grandes empresas, as multinacionais que sustentam o Brasil, não. São as pequenas empresas. E isso aqui tem inclusive um fator social, cara, excelente, incrível, sobre esse projeto que estão fazendo. Então, assim, continue trazendo pessoas, cara, e continue nesse objetivo, nesse propósito, que tem certeza que está fazendo muita diferença aí na... Poxa, uma opinião sua faz muito sentido para mim. Obrigado mesmo, viu? Que isso, cara. De verdade. Obrigado, e quando quiser novamente... você pode ter certeza que eu vou te incomodar ainda. Tamo junto. Turma, muito obrigado. Olha, não se esqueça de curte aqui, se inscreva, ativa o sininho aqui, pode ter um vídeo que te interessa, viu? Valeu!